Mais um Muqueca de Política no ar. Gilson, E aí? E aí, Paulo, tudo certo? Tudo certo. Hoje a gente vai tirar uma dúvida enorme que eu tenho. Eu quero que você pergunte isso logo a ele de cara, Vamos começar logo assim já? pra gente começar bem. Estamos aqui com o Edgar Benhusen. A gente quer saber, Edgar, vamos começar logo assim. Ainda existe amor na política, meu amigo? Rapaz, primeiro agradecer o convite de vocês, é uma honra aqui estar perto de Gilson, esse grande estrategista político. Você, Paulo, também já acompanha há um tempo, então é uma honra estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, que é política. E eu acho que sim, eu acho que o afeto ele é um ato político, né? Então eu acho que a gente não pode excluir o afeto de um lugar que é feito para construir, que é uma construção coletiva. A política é uma construção coletiva. A gente não faz política só da nossa maneira, do nosso jeito, da forma que a gente quer. Política é escuta, e escuta tem relação com afeto, com amor. Então, quando a gente se propõe, eu tenho muita preocupação nas últimas eleições, como a gente demonizou a política e os políticos. A gente esquece, às vezes, que esses políticos têm família, têm amigos. E quando você decide embarcar numa aventura de ser um candidato a alguma coisa, seja qualquer cargo for, seja qualquer cargo que seja pretendido, você abdica de muita coisa também. Então, assim, é um gesto também de amor por sua cidade, por suas ideias, por sua ideologia, por seu partido que seja, pelo que acredita. Então, eu acho que há espaço ainda para essa escuta, há espaço ainda para a gente acompanhar os políticos que a gente gosta, para a gente entender que a política não é um lugar só para ser feito aquilo que a gente quer, do nosso jeito, da nossa forma. A gente precisa realmente sentar na mesa, ouvir lado A, lado B. Eu venho do interior, Muritiba, então eu cresci nessa polarização, né? Aí é que veio o seu amor pela política, sua paixão. Muritiba Muritiba está relacionada a essa sua paixão pela Com política? certeza, assim, Muritiba, eu digo sempre por onde eu vou que é assim, é o meu berço de afeto, né? É lá que eu aprendi a ser quem eu sou, lá que eu me descobri ser humano, minha existência está lá. Essa construção de afeto que existe hoje nos meus textos, no meu trabalho, no meu trabalho, foi uma construção iniciada lá, através dos meus vizinhos, dos meus professores, das pessoas que eu convivi, então, dos meus amigos. Então, Muritiba realmente me deu essa direção. E eu comecei com 13 anos, né? Eu fui presidente, fundei o PT Mirim em Muritiba, na época, com o doutor Cavalcante, Peri Falcon. Ele gosta de política, não é de agora, não. Com 13 anos eu voltava da escola e passava, via uma salinha, uma escadinha, assim, PT, Muritiba, e seu Peri Falcon foi candidato várias vezes, nenhuma das vezes ele teve sucesso na urna, mas era um candidato que eu percebi que tinha proposta, gostava muito do pessoal do entorno dele. Aí eu comecei a frequentar o lugar, ler a cartilha, que o PT tinha uma cartilha muito bonita, né? Antes de Lula ganhar, era aquela coisa muito bacana, muita coisa até criou uma distância muito grande, né? Das ideias que tinham ali. E aí eu resolvi fundar o PT Mirim. O seu Luciano, que era irmão de Babão, Gilson. Sim. O Luciano era era vice-presidente, era um dos secretários, Arquimedes, Eládio, uma galera bem bacana que tinha lá no PT. E aí fundei o PT Mirim, aí comecei a me interessar. Acabei fazendo faculdade de jornalismo em 2011. No jornalismo, eu tinha um blog na cidade chamado Primogênio, aí comecei a frequentar a Câmara de Vereadores. Isso antes até da faculdade. Comecei a frequentar a Câmara, disse, porra, aí cheguei na Câmara, cheio de expectativa. Aí, bicho, com perdão da palavra, só merda. Caramba, quando eu vi os caras começaram... Toda a Câmara de Vereadores... É complicado, é complicado. Mas assim, eu hoje eu fiz as pazes com os vereadores, com a palavra vereador, porque eu acho que é um dos cargos mais difíceis que tem, porque o cara não pode fazer nada. O cara apanha 24 horas. E é quem tá na ponta. Quem tá na ponta, quem tá diretamente com o povo ali. No interior, as pessoas sabem onde o vereador mora. Isso. Então, se o vereador não tiver um trabalho, uma renda extra, o vereador só faz se lascar. Né? Então, assim, é um cargo difícil. Então, se o cara não tem projeto político,
Não, eu vou ser vereador porque eu quero construir um projeto político, beleza. Mas o cara não tem, bicho, projeto político. Não, ele ele tá ferrado, é só a parte ruim da política. Se a situação e a gestão estiver indo bem, ele tá totalmente dependente desse termômetro da gestão. Se a gestão estiver indo bem, maravilha. Se a gestão estiver indo mal, ele vai ter que defender o que tá indo mal. Ele vai ter que dizer amanhã o que tá ruim. E se for oposição, tá lascado. Porque assim, não encontra nada. Máquina contra o cara. Então é um cargo realmente muito difícil. É como você falou, é a ponta, é onde a pessoa vai lá cobrar e pedir e reclamar e jogar o ovo o tomate na cara, né? Apontar o dedo. Então é um cargo muito difícil. Então eu fui na Câmara e me decepcionei. Fui cheio de expectativa e me decepcionei na época. E aí fiz aquela coisa da imaturidade, né? Cheguei no blog que eu tinha, botei assim: se trocasse as cadeiras da Câmara por latrina, ficaria mais fácil de gerir. Era pouco proveitosa. Começou bem. Porque na época eu já estava muito próximo do prefeito Babão, já era assessor de Babão. Eu não entendia muito do jogo político, então aquilo acabou refletindo em Babão. Os caras 6 dos 9 vereadores na época, hoje são 11, mas na época eram 9. 6 em um canalha, eu digo 6 em um canalha porque 6 processaram e um canalha que não teve coragem pagou na imprensa, porque isso repercutiu, né? A imprensa toda, do estado todo, vereadores tentam censurar e tal, e depois eles tomaram uma porrada da juíza. Primeiro artigo, 6 processos. 6 já chegou cheio. E aí eles foram lá no dia da audiência, 6 e um ficou dizendo que não, mas quando chegou lá na hora estava presente. Não, vim aqui apoiar os meus colegas vereadores. Então eu digo que foram 6 processos e um canalha. Que ficou fingindo, né? Foi o cara que não teve coragem de assumir. Esse é o pior. Esse é o pior de todos. E aí, naquele momento, eu entrei em confronto realmente com os vereadores. Eles pediram minha cabeça ao gestor, a Babão. Depois eu percebi que eu estava num jogo, né? Porque os vereadores estavam se levantando contra a gestão, querendo formar um novo grupo. Então era preciso minar a Câmara. E aí eu me vi fazendo parte de um jogo que eu nem sabia que eu estava participando. Mas hoje eu fiz as pazes com todos os vereadores, os que me processaram, inclusive. E acho que foi um momento também de muita maturidade minha. Canalha? Não, canalha não. Canalha continua sendo canalha, inclusive. Cara, você começou... Não me pergunte que é, não. Não. Depois em off, relaxa. Relaxa que depois você fala. Mas assim, você começou com uma fala que eu achei fantástica. Porque a gente aqui fala muito de sentimento, né? De emoção. Mas a gente fala do sentimento da emoção do eleitor, né? A gente sempre tenta focar nisso. Porque é um podcast de marketing político. Claro. E a gente fala sobre despertar essas emoções, etc. Mas você tocou num ponto que eu achei interessante. Você falou, pô, existem sentimentos envolvidos da família do candidato, dos amigos dele, e também uma coisa que eu acho que é fantástica, e a gente ainda não teve a oportunidade de tocar no assunto, aquele cara provavelmente tem um amor genuíno pelo que faz, tem um amor genuíno pela causa, pelo partido, tem um amor genuíno pela cidade, né? Como você citou. Até pelo poder. Pelo poder também. Sim, perfeito. E aí eu queria ouvir de você como é você lidar com essa paixão, enxergando também as contradições que ela traz. Porque o cara, como você falou, tá apaixonado pela cidade, pelo poder, pelo cargo, mas tudo isso gera contradições porque a gente sabe que acomodar interesses quando você é político não vai lhe fazer agir só com o amor, né? Então como é que você encara isso? Como é que você enxerga acontecer? E o principal, você como um cara dos textos, né, que trabalha com a comunicação política, como é que você faz para acomodar isso tudo e fazer a coisa rodar e ter estratégia e ter sentido? Eu acho que tem uma coisa que você trouxe muito bem isso, né? Eu acho que não se faz marketing político hoje sem tentar despertar o sentimento das pessoas, né? Então, ou você despertou a esperança, ou você despertou o amor, ou você despertou o ódio. Porque o ódio também é um ativo importante no marketing político. Você vê aí os grandes movedores de temas políticos, principalmente a extrema-direita, usando do ódio, da fake news. O meu maior receio do processo político hoje é esse, é porque assim, o ódio e o medo, ele está sendo muito mais usado, é uma ferramenta muito mais usada hoje do que o amor e a esperança que você tinha antigamente. Antigamente você vendia isso, você vendia um sonho para as pessoas. Hoje você não, você vende o medo, né, o ódio. Então assim, o processo está muito odioso, até na gestão pública hoje você vê ódio. Você vê prefeitos entrando na gestão, criticando e perdendo o tempo dele, criticando gestões passadas. A gente não vive mais com o propositivo, a gente vive com o contra tal coisa. Então, somos contra isso, somos contra isso, somos contra isso. Contra da campanha. Eu acho que um grande
eu acho que a grande engrenagem que move tudo isso, inclusive esse ódio, essa contra-campanha, eu acho que é o fim da verdade. A verdade acabou. É. Né? A verdade É. acabou, não Pronto. existe mais Não existe mais verdade. É a pós-verdade, né? Como eu falo. Acabou. Então, assim, você senta hoje numa mesa para discutir uma campanha com um político, o político sabe de tudo. Ele sabe que não existe kit gay, ele sabe que os problemas da educação são muito maiores do que o que se dizem aí. Eles Sim. sabem que a pauta moral não vai levar a gente a lugar nenhum, que o Brasil tem muitos problemas, tem problemas sociais, problemas reais. O Brasil é o país que as mulheres, cada minuto morre uma mulher vítima de feminicídio, né? O Brasil é um país extremamente racista. O Brasil é um país que você não pode começar nenhuma discussão sem falar em problemas sociais. Tudo passa pelo problema social, tudo passa pelo problema também racial, né? Então a gente não discute nada sem falar disso. Quem discute isso sem falar tá só enxugando gelo. Exato. Então, você não fala de segurança pública sem discutir, por exemplo, a questão das penitenciárias, né? A superlotação das penitenciárias, sem falar também dos direitos humanos, sem falar também das pessoas que estão nas favelas e não têm oportunidade. Então, o problema é muito maior, mas é muito mais fácil para a extrema-direita dizer, não, a gente precisa matar todo mundo. O robô mata. É muito mais fácil, você não discute, você não debate. Sim. Não tem debate. E desperta E aí emoção. você pega uma sociedade que picos de tá emoção, né? acuada, com medo, porque assim, a gente está vivendo um período de segurança pública no Brasil inteiro, né? Na Bahia, esse avanço das facções, a gente está com medo de sair de casa. Eu mesmo não saio mais de casa à noite. Eu mesmo prefiro 1000 vezes estar com meus amigos em casa, fazer uma reuniãozinha em casa, do que ir para um barzinho, porque eu tenho medo da volta para casa. Eu tenho medo de estar no barzinho, chegar alguma coisa encomendada e eu receber a galinha pulando. Eu tenho medo de minha filha sair de casa. Hoje eu moro num lugar que tem uma área de convivência muito grande, que é um play e tal, não sei o quê, que tem os prós e contras, né? Porque às vezes é muita gente quando tem 4 torres. Mas assim, minha filha tá ali, tem muita criança, não precisa sair, né? Tá ali pertinho. Então a gente se preocupa com essas coisas porque a gente tá se sentindo inseguro. Então quando chega um cara dizendo assim, rapaz, tem que pegar e tem que fazer, tem que acontecer, uma parte da sociedade que não tem esse entendimento, e até eu digo que a falta de educação social do Brasil é um projeto político também. Então, as pessoas não têm esse entendimento e dizem assim, pô, o cara tá certo, a polícia tem que entrar e tem que matar mesmo, não tem nem que perguntar. Né? Porque às vezes é a solução mais rápida e prática. E é um prática. E é um problema que a pessoa sente na pele. Isso é um projeto político, né? Eu também acredito um pouco nisso, que a situação que a gente vive, ela é um projeto político. Se ela é um projeto político, a comunicação, ela tá atrelada a esse projeto. E aí cai no que você tava falando. Porque é muito mais fácil viver um teatro, né? E aí você o pega kit as gay, pessoas hoje, tem que matar todo mundo. E aí você pega as pessoas hoje que não querem mais debater. As pessoas querem se sentem mais confortáveis nas suas bolhas. Então, se eu vou sentar numa mesa com o Paulo, que vota no meu candidato e que acredita nas coisas que eu acredito, eu prefiro sair com ele, beber uma cerveja com ele, do que com o Gilson, que vai questionar aquilo que eu acredito. Ainda que Gilson esteja errado do ponto de vista dele, ou certo do ponto de vista dele, ainda que eu também esteja certo do meu ponto de vista, eu não vou conseguir manter um diálogo com o Gilson, porque eu não quero me estressar. Eu prefiro tomar minha cerveja, falar minhas aberrações e minhas atrocidades, junto com o Paulo, que fala comigo. Até e aí família, você cria... Até família também. Até as famílias estão se desfazendo por conta disso. Né? E aí, voltando para... Você fez uma pergunta, eu me perdi aqui. Sobre o amor que essas pessoas têm, né? E como você acomoda isso ao ver a contradição entre ter amor e agir com posturas tanto de comunicação como de governo que não encaixam. Eu acho que sua pergunta complementa um pouco o que Paulo comentou, porque eu acho que existe um sistema político no país que é um sistema que sempre funcionou. Então, eu acho que quando o político ele ganha a eleição, e às vezes o cara ganha cheio de ideologia, a gente já viu muita gente ganhar a eleição para vereador cheio de ideologia, cheio de vontade. 6 meses quando depois, senta na cadeira, você vê que o cara ou se perdeu no discurso. Tem um menino muito bom em Muritiba, e eu que vou citar nome porque eu não vou falar mal, pelo contrário, eu acho que é uma pessoa fantástica, inteligentíssima, Paulo Ricardo. Sim. Paulo Ricardo é uma pessoa fantástica, é um menino que desde a escola ele dizia que queria ser político. Ele fez ciências sociais na UFRB, fez mestrado. E é um cara que, assim, cresceu muito na opinião pública, foi eleito vereador em Muritiba na última eleição. E eu lembro que antes dele ser eleito, eu tive uma conversa com ele e disse assim, rapaz, você tem potencial, muito potencial de ser prefeito de Muritiba.
Primeiro porque você gosta, é um projeto seu, as pessoas que estão ao seu redor acreditam em você. Você tem uma coisa muito bacana que eu acho que falta em muitas cidades, assim, que é você desperta a esperança nas pessoas do seu discurso. E isso é para a gente que trabalha com comunicação, sabe que é meio caminho andado. Exato. Se o político por si só no discurso já consegue despertar a esperança nas pessoas, o trabalho da comunicação Fica mais é tranquilo. água com açúcar. Né? E aí eu lembro que uma vez sentado em Jorge, tomando um café, ele e Costa Pinto, um grande amigo também que entende muito de política. Aí eu cheguei para ele e fiz assim: Paulo, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque eu acho que o político, ele é refém do que diz. E uma coisa é você falar quando você não está sentado na cadeira. Outra coisa é você falar quando você senta na cadeira. E Paulo foi eleito. Paulo foi eleito pela situação. E o cara, quando é vereador da situação, aí a gente entra naquele que a gente estava falando. O cara tem que se moldar à gestão. Se a gestão tá boa, ótimo pro cara. Se a gestão tá ruim, o cara vai ter que se desdobrar para defender. Se o cara trai, e aí a gente entra naquela discussão do sentimento dos eleitores, e às vezes traição é algo imperdoável para os eleitores. A política ama a traição, odeia o traidor. E aí o cara se perde, e aconteceu isso com o Paulo. Ele meio que falou isso com muita tranquilidade, falou isso com ele. Eu acho que naquele momento em que ele era candidato, Paulo é um cara muito família, então Paulo preferia muitas vezes, eu digo isso porque eu ouvia as pessoas falando, Paulo preferia estar com a família, com o filho, com a esposa, a estar no bar, tomando uma cerveja e debatendo política com os eleitores. Sendo que ele fazia isso quando ia pedir o voto. Então, já que a gente está falando de comunicação, eu acho que cabe esse exemplo, essa escolha que o político tem que fazer. Porque política também é abdicar dessa convivência com a família. Claro, é você passar a conviver com as pessoas para entender muito do que elas pensam. Exatamente. Né? Então, ele foi fazendo essas escolhas que acabou refletindo na eleição em que ele não ganhou na próxima. Ele não conseguiu se reeleger. Hoje é um cara que está na política, está fazendo parte da gestão, é um cara que tem uma cabeça que pensa a política de uma forma estratégica muito bacana. Esteve envolvido agora na última eleição da prefeita que ganhou lá, que ganhou com mais votos até do que Danilo, parece. Então, assim, é um cara muito, assim, muito cabeça. E quando você falou isso, eu lembrei muito dele por conta disso. Porque eu acho que a política também ainda é um lugar para a gente sonhar. Sim. Né? Para a gente sonhar em fazer algo, em entregar algo, em mudar a realidade das pessoas. Eu acho que a gente não pode perder isso. Eu acho que a gente não pode perder essa noção de que quem está ali também é um ser humano que viveu a cidade, que conhece a cidade, conhece os problemas da cidade e que sonha também chegar lá e mudar alguma coisa. Só que você tem um sistema. Que não dá para mudar como você quer, né? Que funciona de uma forma... Não vai muito do alinhamento do discurso, porque, por exemplo, às vezes o cara elegeu dizendo, vamos votar no prefeito tal, porque quando ele ganhar, nós vamos fazer isso, isso, isso. E ele não tem a noção de que quando o prefeito errar, eu acho que a pior posição de vereador é vereador de situação. Porque às vezes você tem que defender o indefensável, meu amigo. Às vezes tem que fazer coisas que você não pode nem explicar o que você fez. Lamentável. Eu acho que a pior função de oposição é fácil. É só dizer assim, o que eu vou criticar disso aqui? De oposição, o cara pintou o quebra-mola, ela tá pintada da cor errada. Acabou, meu amigo. O cara faz só pinta quebra-mola. Só pinta quebra-mola. Quando é vereador de situação, mas assim, se você alinha um discurso de que o prefeito é o prefeito e o vereador é o vereador, você acha que não ajuda muito, não? Eu acho que ajuda e ajudaria se não houvesse uma coisa chamada fogo amigo, porque existe isso. Às vezes o prefeito tá ali vendo aquele vereador que é a situação e que tá se destacando, o cara tem uma boa oratória, o cara tem um bom manejo político. Aí o cara faz assim, rapaz, esse cara tá do meu lado, mas eu tenho que encontrar uma maneira de minar não deixar ele crescer tanto. Não deixar ele crescer, e aí começa o fogo amigo. Começa o cara a pensar já num candidato para na próxima eleição. Tomar o eleitorado dele. Tomar o eleitorado dele. Teve voto, vamos colocar. Bora colocar alguém lá. Liderança, né? Paulo sofreu desse fogo amigo nas duas os assessores dele fomenta os assessores para que os assessores virem vereador. Para vereador, começa a dificultar o acesso a cargos, acesso aos benefícios da máquina. Então existe esse fogo amigo. Eu acho que na teoria isso funciona. Às vezes, quando o cara quer fazer um sucessor no vereador, o cara, né, tem a máquina ali à disposição para fazer, a prefeitura, os funcionários, todo mundo trabalhando pelo vereador. Mas quando o cara começa a incomodar e não tem nesse alinhamento de projeto político com o prefeito, porque existe um alinhamento político
e o alinhamento do projeto político. Então, quando não há esse alinhamento do projeto político com o prefeito, aí o cara vai... E a gente viu grandes pessoas, grandes nomes. Eu vi lá em Muritiba grandes nomes, pessoas que conseguiram chegar até a vereança, apoiando o prefeito, sendo fiel ao prefeito, ainda que a gestão não tivesse 100%, defendendo o indefensável, e ainda assim o cara puxou o tapete. Foi preterido em algum momento, então, né? A gente vê... Você citou... A gente tem, voltando aqui, citar nome, André Veterinário. André Veterinário é um cara que eu acho competente, é um cara inteligente, é um cara que nunca dependeu de política, entrou na política para ajudar o amigo e tinha tudo para ser o sucessor de Danilo agora na eleição de 2020. Agora 2024. Tudo para ser o sucessor. Mas foi minado, assim, agora é uma coisa que ninguém lá vai admitir, mas ele foi minado. Agora uma coisa interessante, ele tinha tudo para ser, foi o cão de guarda durante todos os 8 anos, sim, mas todo mundo sabia que ele não ia ser. Todo mundo sabia que não ia ser. Uma coisa incrível. Era assim, surreal. Você vê assim, o perfil do cara é esse. Se for escolher um sucessor legal, é esse. Mas você sabia que ele não ia ser escolhido. E você vê assim, uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, tanto nos dois grupos políticos da Bahia. Você vê que Wagner ele escolhe Rui e banca a campanha de Rui. Banca o nome de Rui, mesmo todo mundo, não, o cara nunca foi político, o cara não é político, o cara não é... O PT bancou a candidatura de Rui, elegeu Rui 2 vezes. A gente, de repente, vê Jerônimo chegando aí Todo mundo... Quem é Jerônimo? Como assim Jerônimo? Pelo amor de Deus, Jerônimo... Rui bancou a campanha de Jerônimo, bancou o nome de Jerônimo, foi lá. Você vê a Semineto com Bruno Reis, né? Apesar de Bruno, hoje, eu acho o Bruno... muito acessível, até sim, mais popular do que Neto. Às vezes eu vejo o Bruno assim, muito mais com cara de povo do que Neto em algumas coisas, assim, mais à vontade. Bruno, povo. As pessoas falam isso, né? Bruno eu tenho amigos que trabalham na prefeitura que dizem assim, Bruno, ele senta numa mesa e come um feijão em qualquer lugar. Até por não ser de uma dinastia, é até mais fácil, né? Exatamente. E todo mundo, assim, muita gente foi contra a candidatura de Bruno dentro do grupo. Eu vi muita gente falando, não, Bruno, não, tem outros nomes. Você tinha nomes como Léo, né? Léo Prates. E o próprio João Roma também. Roma. Você tinha nomes que eram políticos que eu acho que conseguiria ter um resultado positivo na eleição, porque Neto ele sai da prefeitura muito bem avaliado, então qualquer nome que ele colocasse ali, ele conseguiria. Com certeza. Mas ele bancou o nome de Bruno com a fidelidade ao que prometeu, ao que foi dito. E talvez por isso a fidelidade de Bruno hoje com ele, porque ele bancou. Porque eu acho que a tal da palavra que não faz curva, né? Então, assim, eu acho que ficaria feio para Bruno hoje se ele não... Se ele quebrasse esse pacto, né, que eles têm, né? Do mesmo jeito, Jerônimo para com Rui e Jerônimo para com Wagner e exatamente. Também. E isso você não viu lá em Muritiba nesse caso. Não. Porque, assim, André, ele é amigo do prefeito, eram concunhados, né? Parentes. Eram parentes, assim, indiretamente parentes, e eles... ele aceita ser candidato a vereador a pedido de Danilo, entra na Câmara, vira presidente da Câmara. Então a expectativa era que ele fosse um sucessor. Danilo é reeleito com uma boa margem de votos, né? Com mais de 5 mil votos de frente. Mais de 5 mil votos de frente. Numa cidade que o máximo tinha sido 700, né? Até aquela data. Exatamente. Não tinha havido reeleição, ele foi o primeiro reeleito. Primeiro prefeito reeleito. Então tinha todo o clima favorável para ele colocar quem ele quisesse. E você tinha bons nomes na Câmara para assumir essa posição. Nada contra a Rose, eu acho Rose uma pessoa e a verdade é, quem ele colocasse a mão seria eleito, cara. Seria eleito, assim, sem dificuldade nenhuma. Então, assim, Rose é uma pessoa... Eu conheço Rose há muito tempo. A gente trabalhou na gestão de Babão, ela na saúde. Depois eu trabalhei em Cruz das Almas, fiz um trabalho para Cruz das Almas. Ela era da vigilância sanitária. A pessoa sempre me tratou muito bem, a pessoa é educadíssima, tanto que as pessoas elogiam muito ela. Sim. Por ela tratar bem as pessoas, é uma pessoa super acessível, super tranquila. Mas eu ainda não entendi o porquê ela, sabe? Quando você tenta ver a lógica disso, por que ela? Se ele tinha outros nomes. Não tem lógica, não funciona. Na verdade, a gente erra em buscar a lógica, né? Assim, é o que eu digo, assim, eu fico me questionando, mas eu digo também, velho, faz parte do jogo. Exatamente. Eu quero lhe fazer pergunta ainda sobre a política de Muritiba, mas antes eu queria só revisitar uma coisa que você falou aí e fazer uma conexão com quem você é hoje, certo? Você é um cara das redes, você tem um engajamento incrível.
um alcance sensacional. Sua página, a gente sabe que gente do Brasil todo segue. Mas você citou uma coisa aí, cara, que eu achei interessante. Você falou assim, sobre o Paulo Ricardo, né? Você falou assim, ele não tinha tempo de estar ali no bar ou de estar em alguma mesa sentado batendo um papo com a galera sobre política. E eu achei isso fantástico pelo seguinte, na mesma hora me acendeu uma luz, que hoje, até o político que ainda faz isso, certo? Que a gente sabe que existe, e existem muitos que ainda fazem, sentam na mesa e dialogam, conversam, estão no meio das pessoas. A internet, ela se tornou um meio prioritário, é o meio onde você vive. Sim. E você sabe de todos os problemas que existem entre você estar ali publicando e sendo frequente. Todas são suas dores do seu dia a dia. E aí eu lhe falo o seguinte, o político hoje ele usa muito a internet como meio. Isso daí também, dentro daquele papo da paixão, do amor, não é uma coisa que também distanciou um pouco a política das pessoas? O fato de o cara estar muito mais focado em fazer o material para estar na internet e com isso alcançar muita gente e perder aquela coisa de pisar lá mesmo no chão, de estar junto, de sentar na mesa, de bater papo, não virou uma coisa mais pontual? Você enxerga assim? Eu enxergo da seguinte forma, eu acho que não tem como você trabalhar só uma coisa ou só outra coisa. Eu acho que tem que ser uma construção da comunicação com o gestor. Não adianta você ter um puta de um perfil, como a Prefeitura de Salvador, por exemplo, que tem um perfil fantástico, e, por exemplo, a Prefeitura não entregar aquilo que está mostrando ali. Sim. Né? Tô dando um exemplo, mas não é o que acontece aqui na Prefeitura de Salvador. Tô só falando assim, Não, não adianta você contratar a melhor empresa de comunicação para sua cidade, para fazer um puta de um trabalho na rede social, e as pessoas não enxergarem aquilo nas ruas. Não adianta você fazer um puta de um trabalho para um gestor, para um candidato nas redes sociais, e esse candidato não ter a afetividade e a proximidade das pessoas nas ruas. E aí eu volto para, dando um exemplo mais uma vez de Paulo. Paulo, pode me cobrar depois, eu estava usando você como exemplo. Eu lembro que uma vez a gente fez uma reunião, eu, Paulo e Costa Pinto, foi à noite, 9 horas da noite, aí quando deu 11 horas, ele falou assim, pô, tenho que ir para casa porque minha esposa quer que eu tenho que ter horário para voltar para casa. Eu achei aquilo bonito, mas eu lembro que quando eu saí, eu falei para Júnior, assim, que eu chamo de Júnior, Costa Pinto, Júnior, ele não ganha mais. Por quê? Porque naquele momento ali, sem julgamento por ele ter feito essa escolha, eu acho legítima. Inclusive, eu acho massa, porque eu também fiz essa escolha quando eu disse assim, não quero mais ser candidato a nada, que eu fui candidato em 2012. Eu não quero ser candidato a nada porque assim, eu não estava disposto a fazer essa escolha. Eu não estava disposto a perder minha liberdade, a perder a convivência com a minha filha, com a minha família, para a política. Sim. Então, eu decidi, se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, eu não me candidato mais. E não me candidatei mais desde lá. E eu disse a Júnior, ele não ganha mais. Aí Júnior vai, mas por quê? Porque ele não está disposto a fazer escolhas. A escolher. Ele já fez a escolha. Ele já está escolhido, né? Já fez. Por que eu tive aquela noção, mesmo muito novo naquela época? Porque eu já estava muito próximo de Babão. Eu já tinha convivido com Babão. E Babão era um cara que desenvolvi um laço afetivo muito grande com ele. Que a gente saía daqui de Salvador, a gente ia para a Assembleia. Eu ficava aguardando ele tinha as reuniões dele aqui. E quando a gente voltava, Babão chegava 11h30 da noite em Muritiba para fazer política. Para atender as pessoas. Aí Babão... Ele vivia isso aí, né, velho? 24 horas. As pessoas precisam disso, né? E o mais interessante, ele ia dormir 1h30 da manhã, eu já saí da casa de Babão 1h30, Babão atendendo as pessoas 1h30, 2 horas da manhã. E 5 horas da manhã ele já tava lá na porta buzinando para sair, para poder atender alguma demanda de alguém na zona rural. Então, assim, era uma escolha. E Babão foi casado, Babão teve 5 ou 6 filhos, não lembro direito, mas assim, ele viveu aquilo ali e aquilo refletiu certamente na convivência dele com os filhos. Eu acredito que tenha interferido, né? Porque não tem como você ser presente nos dois lugares. Não, claro. Então, são escolhas. Hoje, eu acho que a rede até ajuda nisso. Sim. Né? Eu acho que a rede ajuda. Dá um respiro, né, pro cara. Mas quando eu assumi a comunicação de rock, a convite de Anderson Bella, que trabalhei junto com o Anderson, e a convite do próprio rock, a gente tinha percebido que rock tinha caído um pouco a popularidade no primeiro ano dele. Ele começa muito bem e a aprovação dele cai no meio do ano. E Rock, ele é um bom gestor, ele é uma pessoa que tinha, né, apesar dos problemas que ele tem enfrentado, ele era uma pessoa que é muito difícil de encontrar, que é aquele gestor que tem palavra. Se ele disser a você que ele vai cumprir, ele pode até demorar, mas ele vai cumprir aquilo que falou com você. E
E foi uma experiência muito bacana trabalhar com rock, porque eu estava ali como profissional de comunicação. Com o Babão eu acabei me envolvendo. Eu tinha um carinho de filho mesmo com o Babão. Né? Acho que por isso até que eu rompo com o Babão naquele momento, porque a minha decepção foi muito grande em relação ao que ele fez comigo. E por isso que eu rompi, mas rompi de uma forma que muito respeitosa também. E rock me chama para trabalhar, e para trabalhar como profissional de comunicação, já estava na faculdade. Então foi uma coisa que eu tinha a chance de era uma valorização profissional, né? Era uma valorização, não era só política. E aí, quando eu fui ouvir, que eu gosto muito de ir pra bar, eu gosto de ir pra barbearia. Eu gosto de... Faz política na rua mesmo. Pra ouvir. Quando eu assumi a gestão da comunicação de São Félix também, foi assim, a gestão tava... Duda Macedo, ele tinha quebrado uma hegemonia de 12 anos. Era um grupo que dominava a cidade há 12 anos. Então ele foi eleito por 27 votos de diferença. Então era uma cidade extremamente polarizada. E aí ele já fez o primeiro ano de gestão dele, foi um primeiro ano de muita perseguição, porque o grupo dominante da cidade também era o dono da Santa Casa da cidade. Então eram os dois polos de emprego da cidade. Era o hospital, a Santa Casa Misericórdia, e a prefeitura. Então você tinha ali agora a prefeitura na mão de Duda e a Santa Casa ainda na mão do grupo que dominava. Então você tinha essa guerra que era constante. E os caras minaram o primeiro ano de gestão de Duda, também por alguns erros da própria gestão, não foi tudo também só a culpa do outro. E aí eu fui para os bares, e aí fui ouvir o que é que as pessoas estavam sentindo falta. As pessoas estavam sentindo falta do prefeito. Porque a gente tem uma coisa que a gente esquece, muitos depois que ganham esquece, é que as pessoas elas são muito carentes. E às vezes a pessoa quer atenção. Mesmo não, a pessoa quer ouvir. Eu fiz agora um episódio também falando sobre afeto na política. E aí eu contei essa história também. E foi interessante como a gente conseguiu mudar essa curva de rock quando o rock voltou para a prefeitura para atender todas as quintas. Mesmo para dizer assim, velho, eu não posso resolver seu problema agora. Mas atendeu. Mas falava, atendeu, olhava no olho, né? Mas tomou café, mas brincou, mas lembrou. Ah, você lembra daquele jogo de dominó que a gente fazia, ou daquele dia na cavalgada, daquele dia não sei o quê. E aí conversou aquela meia hora ali, o cara já sai dali, porra, o prefeito me deu atenção. Pô, o prefeito me deu... E rock tinha uma coisa muito bacana também, que eu acho que falta hoje na política. Na campanha para a reeleição que ele perdeu, ele já tinha perdido alguns eleitores. E eleitores fiéis. Então a gente passava com a passeata em casas que antes eram casas de eleitores dele. E os caras já estavam lá na porta, ó, a família assim, ó, sisuda na porta olhando ele pra mostrar assim, ó, tá vendo essa bandeira aqui do candidato? Do candidato da oposição. Você me perdeu. E Rock tinha uma coisa que me preocupava muito, né, como um dos coordenadores da campanha, que Rock ia lá falar com os caras. Velho, você não tem o seu voto, mas eu tenho sua amizade, velho. Vem aqui, vamos... E isso ficou muito marcado em mim, porque eu disse, pô, se um dia eu for político, eu quero ser assim. Porque mesmo que seja um teatro, a perda do que voto, tenha sido uma coisa, eu achava aquele gesto que ele fazia com as pessoas, dizia assim, não, velho, eu vou vir aqui pra tomar... Não tem problema não, você vota o que você quiser, rapaz, você é meu amigo. E aquilo marcou muito a campanha, né? Me marcou muito, porque dizia assim, cara, uma atitude que hoje a gente não vê. Não vê, São inimigos declarados, na grande maioria das vezes, né? Quando são rivais políticos. E quando perde o voto, então, piorou. Mas assim, Edgar, voltando para sua vivência política maior, né? O que moldou você, Muritiba. Aí, bora lá. Bora falar um pouco do seguinte. Lá, como em várias cidades menores, né? Que a gente já entrevistou pessoas aqui que são especialistas, como, por exemplo, o Ed. Ele é especialista, até apelido parecido, Ed. Ele é especialista em campanhas em cidades menores, né? Abaixo de 20 mil habitantes e tal. E assim, a gente sabe que é uma guerra, é um Bavi, é um derby. O pau quebra, fulano deixa de falar com Beltrano. E assim, o que acontece? Você vivenciou muito esse Bavi e vivenciou dos dois lados, o que é mais interessante. Você teve uma experiência de estar numa cidade, ter amor pela cidade, como a gente sabe que isso daí você deixa claro sempre, como você gosta da sua cidade, tem amor pela política e esteve em dois grupos. Como é que você fez para administrar essa coisa de sair de um lado e ir para o outro, por uma valorização profissional, não foi uma questão exatamente política, né? E aí como é que você administrou isso? Para continuar amigo de todo mundo, não brigar com ninguém e conseguir fazer seu trabalho, porque
além do amor e da paixão que acirra a coisa, tem aquela questão da desconfiança, né? Pô, o cara vem de O lá, cara traiu, vai trair traidor, pá, como é que Quem foi trai isso uma aí, vez, bicho? trai sempre. Mas assim, eu volto um pouquinho para um momento em que eu entro na prefeitura com Babão. Eu entro na prefeitura como coordenador de eventos da gestão de Babão. Eu não participei da campanha de Babão. Eu estava morando em Salvador na época, tinha perdido o trabalho aqui, e aí minha mãe, como era muito próxima a Babão, pediu a Babão para me empregar. E aí minha mãe me faz o convite para voltar para Muritiba, volte, que Babão ganhou, Babão é meu amigo de infância. E eu perguntei a ele, e ele disse: se você voltar, ele consegue algo para você na prefeitura. Eu, naquela época, com a filha de 1 ano, né, priorizei e voltei para Muritiba. E ele me colocou como coordenador de eventos e aí acontece essa mudança Sim. de lugar de fala, né? Eu me aproximei muito de Babão. Eu acho que o laço que eu tive com o Babão não foi só o laço político, foi o laço afetivo mesmo, de me preocupar, porque existe acaba acontecendo isso, não tem jeito. Então eu por muitas vezes, Babão era uma pessoa cardíaca, Babão era uma pessoa que tinha as pontes safena, que tinha passado por vários problemas de saúde, então eu me preocupava assim, pô, vou deixar esse cara viajar sozinho para Salvador. Eu não tinha carteira, eu não dirigia. Aí eu digo assim, velho, o risco que eu corri com uma pessoa fudida de saúde, né? E você Dirigindo do pra lá e lado. pra cá, às vezes de madrugada, 11 horas da noite, eu do lado, mas justamente preocupado, dizer assim, porra, se o cara passar mal e não tem ninguém aqui do lado dele, né? Quem é que vai salvar? E às vezes realmente ele não tinha, às vezes o motorista não podia, às vezes o motorista dele ele colocava pra. Que era seu Elias, minha figura, Sim. botava seu Elias pra dirigir algum carro da saúde, pra levar alguém no hospital. E às vezes ele ficava sozinho por conta disso. Então era um laço afetivo também. Ele conversava muito comigo, ele desabafava muito comigo. E aí você vai descobrindo que o político também tem esse lado humano, né? Eu já vi Babão voltar, assim, a gente chegando em Feira de Santana, Babão fazer a volta para dar um socorro a uma pessoa na zona rural de Muritiba, ou seja, aumentar o tempo de viagem em 5 horas para ir para um lugar para salvar, de que eu digo assim, o cara tava com Sim, para se câncer de colocar à próstata, disposição de uma e pessoa, né? tava no chão, segurando uma sonda, e ele disse, não, só saio daqui quando a ambulância chegar. E aí ele fez as ligações dele, os contatos dele em Salvador pra ambulância ir, e só saiu de lá quando a ambulância chegou e tirou o cara de lá. Então, assim, eu vi muitas vezes isso acontecer. Então, era um cara muito humano. Eu tive essa experiência afetiva política. Aí Babu me convida, eu lembro até hoje, a gente saindo de uma novena, ele fez assim, ele era um pouco gago, né? E ele fazia assim, rapaz, você é bom, viu? E você, eu no lugar, as pessoas agora vão falar primeiro com você que é comigo. Você vai ser meu candidato. E naquela altura já tinha dado toda aquela porcaria do processo, o meu nome já tinha saído, já tinha ganhado uma repercussão na cidade, por conta, inclusive, dos vereadores, porque eu digo assim, vereador também às vezes age muito por emoção, tem vereador que não faz cálculo político. E até hoje, assim, a gente viu ano passado com Pela. Sim. Né, o que aconteceu, os caras foram tentar caçar a vereadora. Né, e acaba enfim, ajudando. Acaba ajudando. Não ajudou, assim, acho que se ela fosse candidata a vereadora, ela ganharia. Por né? decisões dela. Acho que se ela fosse candidata a vereadora, ela seria mais votada facilmente. Eu acho que seria. Mas assim, aí ele me convida para ser o candidato, dizendo que eu seria o candidato dele. E Babão era um cara assim, quando a gente chegava para abastecer o carro, e o frentista fazia assim, eu sei que ele conhecia muita gente. E aí o frentista fazia, seu Babão é seu filho? Aí ele, em consideração. Então era um cara que, pô, tinha perdido meu pai em 2006, um cara que tava muito próximo a mim, tinha esse carinho e me ajudou muito, porque me deu trabalho, me deu oportunidade, né? Me colocou para coordenar a Festa do Bonfim, que é a maior festa da cidade. Então era um cara que eu tinha assim uma admiração enorme. E aí me aceito ser candidato contra a vontade dos vereadores, porque os vereadores, pela proximidade, já ficavam assim, né? Esse cara Babão vai ajudar esse cara, Babão vai fazer esse cara ganhar. E aí eu comecei a viver aquela guerra fria dentro do grupo. Atenção agora para quem não conhecia esse lado de Edgar. O Edgar, candidato de 2012, a vereador. Exatamente. E eu fiz uma campanha muito bonita. Eu fui, assim, na época ninguém falava disso, então eu tinha uma página de blog com as minhas propostas. Né? Eu usava usava o Orkut na época, acho que era Orkut 2012. Usava o Orkut para fazer campanha. Orkut, Facebook. Isso, então assim, usei muito as redes sociais. Quase que não usei papel, né? Então, eu fiz uma campanha muito bonita. Tive 191 votos. Acho que faltaram 40 votos para eu ser eleito
O partido, porta, né? Do partido. E graças a Deus não fui. Eu digo assim, rapaz, não foi eleito, graças a Deus. Livramento. Os votos que eu não tive me salvaram. As Não 40 livre, pessoas, não que, livre. as 40 Mas- pessoas que prometeram o voto e não entregaram, lhe ajudaram a chegar onde você chegou. Mas aí começou uma onda de muito candidato jovem no partido. Sim. Logo no início da campanha. Eu disse, Babão, tem muito candidato jovem. Você disse que... Né? Aí ele, não. E aí depois eu descobri que ele convidou essas pessoas para ser candidato junto comigo. Que eram pessoas Teve que toda uma eram do construção. meu ciclo e possivelmente poderiam votar em mim. E ele convidou essas pessoas. Ali eu já comecei a estranhar. Seriam Disse, tem alguma lideranças suas. E, Aí na eu fiz, verdade, rapaz, tem alguma coisa errada aqui, mas tudo bem. Depois ele pega a sobrinha e coloca como um candidato. Eu disse, Babão, sua sobrinha e tal, não sei o quê. Não, mas Porque eu disse, pô, o cara não vai deixar de pedir voto pra sobrinha pra sim, pedir voto pra mim. Ele, não, mas é pra cumprir o coeficiente. coeficiente. Tá, beleza. Aí com 15 dias, a campanha dessa sobrinha, que a menina não aparecia, a menina não ia nem pra carreata, passeata, não participava de nada. Com 15 dias, essa menina resolve fazer carreata. E aí algumas pessoas começam a me ligar. Edgar, Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Foi Bia. foi Bia. Exatamente. Ah, E aí conheço essa algumas- história. E aí algumas pessoas começaram a me ligar. Já assim, Edgar, ó, porque a essa altura já tinha gente com placa na porta, com um adesivo meu da porta. O Edgar, fulano, que é o parente da menina, teve aqui a pedido de Babão pra pedir voto pra Bia, então, pra dividir os votos e tal, não sei o que, pererê. Como eu preciso, e eu não fiz campanha com dinheiro. E a pessoa diz, como eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso do gás, a gente vai dividir aqui. Então, em vez de 3 votos, você vai ter 2 e a gente vai dar um voto à Bia. Ah, em vez de 6, a gente vai ter 3. E aí aquilo começou eu comecei a estranhar, passar nas portas, aí tinha um adesivo meu, um adesivo dela. E eu percebi que era um movimento orquestrado. Ele ia exatamente onde você Onde pisava. tava, eu disse, poxa, o cara não tá fazendo isso, a revelia de Babão, não tá. Aí foi a minha virada, que foi o que fez eu romper com o mesmo com o Babão. Foi quando a gente, num lugar chamado Degustare, que hoje nem existe mais em Muritiba, a gente ia muito lá. Teve uma reunião que tava tendo um encontro evangélico na cidade e tal. E aí, quando os pastores saíram, e os pastores já tinham me alertado, olha, Babão, não tá fazendo esforço pra você ganhar, não tá. Aí eu sentei com ele, olhando nos olhos dele, e disse assim, Babão, você sabe que eu lhe considero como um pai. Eu só embarquei nessa, nunca sonhei em ser político, nunca teve nos meus planos. Porque eu acho bonito quando a pessoa assim, não, eu tô aqui porque eu sonho, porque eu estava fazendo uma campanha para ganhar, eu tinha me jogado na campanha, não vou dizer que eu não estava, assim, eu queria ter ganhado, fiquei frustrado por ter perdido. É horrível perder a eleição, é horrível. É ruim perder quando você tá trabalhando, imagina você ser o candidato, exatamente, pô. é horrível. E aí eu tava trabalhando para ganhar, e aí cheguei para ele e fiz assim, eu estou aqui por você. Se você disser assim, Edgar, eu preciso que você continue fazendo a campanha, porque eu preciso dos seus votos para eleger fulano, porque eu sabia qual era o vereador beneficiado naquele coeficiente. Tudo bem, eu aceito, porque eu tô aqui fazendo parte de um projeto político seu. Você só não queria ser enganado, né? Eu só não quero ser enganado, sabe por quê? Na época eu namorava uma pessoa que, assim, trabalhava, era concursada e pediu licença para ir para Muritiba, para poder me ajudar na campanha. Minha família estava exposta. Minha família nunca tinha se envolvido com política. Minha família nunca se envolveu com política. Você levou a sério então, a coisa, né? Aí foi o que eu disse a ele, tem outras, não é só eu, tem outras pessoas. Então a primeira coisa que eu ia fazer, se eles fossem sinceros comigo naquele dia, era dizer assim, fulana, que era minha ex-namorada, dizer, fulana, volte pro seu trabalho. Não bote seu carro, porque na época eu não tinha carro, ela tinha um carro. Não bote seu carro na campanha, porque não vai valer a pena. Eu tô aqui fazendo para ajudar ele. Isso tudo eu conversei com ele, olhando nos olhos dele. Aí ele olhou para mim, nos meus olhos, e fez assim, Ave Maria de... É óbvio que você é meu vereador. Eu vou fazer você o mais votado em Muritiba. E ali depois foi só ladeira abaixo, porque as coisas ficaram ainda mais óbvias para mim. Assim, não tinha nem como ele disfarçar o que estava acontecendo, não tinha como ele fingir mais. Porque as atitudes dele, das pessoas ao entorno dele, eram atitudes voltadas realmente para que a minha campanha fosse minada mesmo. E depois que a eleição passou, os próprios vereadores, que foram ajudados por ele, verbalizaram que ele estava ali trabalhando realmente para não ser eleito. Então você se decepciona com uma situação dessa, de verdade mesmo, assim, não... É como eu falei a vocês, eu não tinha um sonho de ganhar, mas quando a gente entra para ganhar, não entra para brincar. E se ele tivesse dito realmente, olha, Edgar, realmente eu preciso de você, me ajude e tal, que foi a proposta que Rock me fez em 2016, que apesar, aí a diferença com Rock eu trabalhei, aí um ano depois,
terminado a campanha, eu vim para Salvador, e aí numa viagem a Muritiba, eu tava num bar de Sica, e Rock me chama, tava sentado com o Moacir, do posto, que até já faleceu, e Rock me chama e diz assim, eu quero você trabalhando comigo. E eu lembro da conversa que eu disse assim, Rock, eu não quero mais ser candidato a nada, então se o trabalho for para quando chegar em 16, eu ter que ser candidato, Tô fora, não preciso né? do trabalho, tô muito bem, já tava com meu site na época, o site dava 40 mil acessos diários, já tava ganhando meu dinheirinho um pouco, mas era um dinheirinho que dava para eu pagar as minhas contas, morava na casa de minha mãe, não pagava aluguel, nada, então... E aí ele diz assim, não, eu quero você como profissional, você não vai ser candidato. Só que quando chegou em 16, Rock queria muito que eu fosse candidato para bater de frente com o Paulo Ricardo. E aí eu disse, não, se a questão de trabalhar na coordenação da campanha, ou na prefeitura, ou na sua reeleição, se você foi reeleito no caso, tiver vinculado a isso, eu abdico, eu não vou querer. E aqui eu faço uma ressalva para a ex-esposa de Rock, Regiane, que estava perto e que defendeu. Não, você não vai fazer isso com o menino, não. Ele não quer, ele não vai. E ela bateu de frente na hora e me defendeu para que eu não fosse candidato. E realmente não fui, trabalhei, dei o melhor que eu podia dar naquele momento. E essa foi a diferença. Aí morre o Edgar político e nasce o Edgar copywriter Não, de política. eu acho que não morre, porque eu acho que a política tá em tudo, né? A política não. Não, eu não digo, sai morre da o gente. agente, o cara que quer se eleger. Exatamente. Eu acho que ele morreu ainda na eleição em 2012. Eu lembro que o que me fez despertar mesmo, ter certeza que não era aquilo que eu queria, foi uma feira de saúde que estava acontecendo ali na Praça Getúlio Vargas. E a praça estava fechada para acesso a carro. Então eu estacionei o carro distante e fui conversar alguma coisa com a secretária de saúde, Flávia, que também já faleceu. E tinha uma barraquinha distante da gente que estava aferindo pressão, tirando glicemia, né? Medindo glicemia. E uma turminha vendendo brigadeiro de R$1 na época. E lá tinha uma fila enorme de pessoas. E uma dessas pessoas chegou e fez assim, vereador, porque é candidato, você já vira vereador, né? Me dá R$1 para eu comprar um brigadeiro. E na hora, como eu tinha saído do carro só para resolver uma situação com a secretária de saúde, eu bati a mão assim e olhei para Flávia. E Flávia, pô, não tenho nada aqui. Aí eu fiz assim, ó, cantava distante, fiz assim, depois, rapaz, aquela mulher. Cara, eu lembro hoje, é muito nítido. Aquela mulher chamou tanta Laé de lá. Tu vai entrar lá no bairro, aí falou o nome do bairro, e tu vai ver o que tu vai fazer, seu isso, seu aquilo, seu não... Rapaz, foi tão vergonhoso para mim. Porque eu nunca tinha vivido uma situação daquela. E aí eu fiquei realmente envergonhado, assim. A mulher falava com tanta força na voz que não precisava nem de microfone. Era muito nítida a voz dela, mesmo distante, era muito nítida. Daí as pessoas começaram a olhar pra mim. É o tal do ódio que a gente falou, né? E aí eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu entrei no carro, eu voltei, entrei no carro e fiz assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, eu converso muito com Deus, eu fiz assim, Deus, apesar de não ser uma pessoa religiosa, de ter uma religião, assim, mas eu sou uma pessoa muito espiritualista e disse assim, Deus, eu vou te pedir uma coisa. Se for para minha felicidade, isso faltava uns 15 dias para eleição. Se for, e ali já vinha também todo o peso da decepção, Sim. com o Babão, com a situação que estava acontecendo. Esse problema todo você relatou, né? E aí eu fiz assim, se for para eu ser infeliz, eu abro mão disso. Tá nas tuas mãos, Senhor. Tá entregue nas suas mãos. E eu lembro que saber que perdi a eleição, no dia da eleição, né? Foi muito doloroso. Foi assim, eu lembro que foi um dos poucos momentos que eu voltei pro colo de minha mãe pra chorar mesmo. Eu lembro dessa cena, eu no quarto, ela sentada na cama, e eu deitado no colo dela chorando, minha ex-namorada na porta do quarto, me convencendo a sair da cidade e ir pra Salvador, porque vira, né? O prefeito tinha perdido, eu tinha Vira perdido. uma algazarra. Antes que a carreata da vitória passe aqui na porta, bora embora. E aí eu disse, não vou embora, amanhã tem uma aula, eu tinha faculdade no dia seguinte, então amanhã eu vou pra aula. Eu lembro que eu fui pra aula na segunda-feira, aí eu parei no ponto de táxi, aí o taxista falou, agora acabou a mamata, né? Essas coisas de interior, e as piadinhas, não sei o que. Vai ter que trabalhar. Fui de cabeça erguida, fui pra minha aula, pra minha faculdade. E eu acho que ali delimitou bem o que eu queria pra minha vida. Ali eu tive certeza que não era aquilo que eu queria pra minha vida. Não era aquilo que eu queria pra minha vida. Fazer parte do jogo, porque tem isso também. A gente hoje já sabe muito bem como o sistema funciona. Né? Sim. O que acontece nos bastidores para um político alcançar certas posições,
alcançar certos objetivos, o que precisa ser feito, às vezes. E aqui eu não estou nem demonizando a política, eu acho que é o sistema como um todo mesmo. Né? Das pessoas que pedem, que às vezes não, né? Pedem além do que o político pode oferecer, às vezes o político tem que se virar para poder resolver a situação. Para não ser xingado. Para não ser xingado. Então, assim, complicado. não tem inocente na parada, sabe? Não tem Em inocente. nenhum dos lados, inclusive entre os eleitores. Agora, exatamente, não tem inocente. Agora, diga, e aí, nessa hora, eu disse assim, pô, a gente tem essa coisa de eu quero fazer parte disso. Porque a primeira coisa que eu pergunto, quando eu vejo algum jovem cheio de sonho, plano, utopia, e sensação de mudança, porque fez ciências sociais e está na faculdade, isso e aquilo, e que vai chegar, e que vai acontecer, e que vai mudar, eu digo assim, velho, você está disposto a encarar o que vem por aí? A realidade é diferente da teoria. Onde é que foi que veio essa virada de chave para você vir como um profissional, um copywriter, um escritor que é uma pessoa fantástica, reconhecida no Brasil todo, que é hoje? Eu costumo dizer assim, quando eu estou em campanhas, para mim um documento base, que é esta pessoa, este redator, este copywriter, né, para mim é fundamental. Porque quando eu avalio uma campanha adversária, eu procuro onde estão as falhas, né? Onde estão as lacunas vazias. Tem candidato que o cara conta a biografia dele, mas esquece de falar da juventude dele. Sim. Ou seja, não viveu a juventude, alguma coisa ali tá errada. Você vai buscar, você sabe que tem erro ali. Quando você tem esse seu trabalho, onde é que foi que você fez essa virada de chave? Porque assim, você viveu este processo político, você veio dessa decepção, que é uma decepção, sim, o que aconteceu, e você vir para este processo de entender a política, de viver a política e não deixar de entregar a paixão, o afeto, que é o que você faz nos textos hoje. Eu acho que o fato de eu gostar de política ajudou muito, porque assim, é uma coisa que eu nunca... Tem gente que evita falar, que não quer se meter, que não quer se envolver. E eu já paguei até muito caro por isso, né? Porque apesar de nunca ter perdido um processo em relação a isso, eu sempre fui muito cuidadoso também no que eu falava. Eu não vou dizer a você que o que eu escrevi naquela época sobre os vereadores foi algo milimetricamente pensado para não perder o processo. Não que estivesse errado, mas é que a verdade, às vezes, não é interessante você falar. Não, e assim... Você não foi premeditado para não ser processado, né? Não, eu não fui premeditado para ganhar o processo. Ali eu realmente fiquei com medo de perder. E só quando você pega a inicial, eu acho que eu achei engraçado foi assim, os caras questionaram, e aí eu digo que os vereadores precisam ter muito cuidado com isso, com a opinião das pessoas, porque às vezes, né, eu tinha tirado uma foto do plenário, e aí os caras disseram que eu usei indevidamente a imagem. Pô, os caras estão no plenário. E aí os caras tomam uma cacetada da juíza, porque dizem assim, velho, se vocês não querem... Não vai, o cara não tirou foto na porta de sua casa, você não vai bebendo. Os caras tiraram fotos de você exercendo uma profissão pública. Não se candidate. Não, ela foi, se vocês não estão incomodados, vocês pedem renúncia. Foi uma aula de liberdade de expressão que eles tomaram. Tanto que esse processo sumiu, eles disseram que iam recorrer, ninguém sabe onde é que tá, nunca recebi nada. E também já é coisa passada, já sentei com ele, já conversei. É uma coisa que eu não faria novamente. Né? Não faria, porque hoje eu entendo o ímpeto da juventude, né? Como é pesado a profissão vereador, também não é algo, né? Não é algo também que eu tô querendo demonizar de jeito nenhum. Virei amigo de muitos deles, e aí você trouxe isso que, assim, mesmo nessa polarização dos lados, eu sempre transitei bem dos dois lados, sempre fui bem tratado pelos dois lados, pelas pessoas. Claro que um outro olha torto, mas geralmente quem lhe olha torto é peru. É aquele cara que não decide nada. Que só fica vivendo de opinar, né? Então é aquele cara que lhe olha torto, que fala mal de você. Então você já sabe que ali é peru, ali não apita nada. Mas as pessoas que movimentam a política de verdade, eu sempre fui respeitado por essas pessoas, sempre sentei na mesa, sempre me ouviram. Eu lembro que eu tive várias questões na época da gestão de Danilo, e as pessoas da gestão dele me ligavam, olha, não é bem assim. Eu lembro na pandemia, eu fiz algumas críticas à gestão na época da pandemia, e a Dé Noel me ligou várias vezes, Edgar, olha, não é assim, é assado, é dessa forma. O Valverde, um amigo nosso que era da comunicação, me ligava, Ed, é assim, assim, assim. Eu ia pra, olha, gente, hoje eu não faço mais isso, hoje eu não fico mais no Facebook, assim, falando da política de Muritiba, não é isso, não quero mais isso pra mim. Mas antes eu ainda me metia, mesmo daqui de Salvador, mesmo não tendo time, meu título não é mais de lá, eu tirei.
Pra não correr o risco, né? Não só para correr o risco, mas eu acho assim, eu acho que as pessoas, eu acho que pode ser um sintoma até das cidades pequenas, de algumas cidades pequenas, há uma carência muito forte por uma liderança em Muritiba, uma liderança de verdade. O político existe em Muritiba, existem vários políticos cheios de sonho, de vontade de ser, de acontecer. Existe o político validado pelo povo que foram eleitos, os vereadores, o próprio prefeito, a própria prefeita. Mas Muritiba ela tem uma carência muito grande de uma liderança realmente que faça algo pela cidade. Porque a gente tem visto pessoas sendo eleitas na cidade para favorecer apenas seus grupos e o sistema político, mas você não tem visto a cidade... É como se a cidade... A impressão que eu tenho de Muritiba hoje, e aqui sem nenhum tipo de julgamento de gestão, que eu não quero mais estar nesse lugar, é que as pessoas perderam a capacidade de se indignar. Porque quando você entra na cidade há 2, 3 anos e vê uma rodoviária sem conclusão e as pessoas não se indignam com aquilo, não acham aquilo absurdo, e conseguem validar aquilo através de um voto expressivo, né? Então, eu digo assim, velho, eu não tenho que ficar me desgastando no Facebook, acha que criticando gestão. Você acha que a gente iniciou falando de afeto, passamos por ódio, emoção. Você acha que em alguns lugares as pessoas elas já ficaram, vamos dizer assim, cauterizadas, já estão insensíveis? Você acha que as mensagens elas já não tocam mais tanto o coração das pessoas? Porque você deu um exemplo interessante aí que eu vivenciei muito também em Muritiba, porque eu trabalhei em eleição lá. Sim. E também trabalhei com outros agentes políticos. Muritiba, mas isso encaixa em qualquer cidade. Sim, perfeito. Perfeito. Com certeza quem está ouvindo a gente assistindo, perfeito. Assim, isso aconteceu na minha cidade. É como se fosse a gente fosse um cenário hipotético de uma novela, né? O Rio de Janeiro é a melhor cidade para se viver. Porque, na verdade, a violência não incomoda mais. As pessoas já não estão mais incomodadas com a vida normal. Você andando e uma bala passada. A coisa está cauterizada, né? Assim. Então você enxerga que tem um pouco disso, e aí a gente pode pensar isso como um cenário hipotético, transformando como uma cidade de novela que serve, como o Paulo falou, como referência para vários lugares, porque isso que você citou é real. Uma rodoviária não são 2 anos, acho que foram 4 anos. Muito mais. Ou mais. Da gestão que de assim, rock, construiu um pedaço assim e largou lá e fica, e a cidade não tem. Mas as pessoas, elas validam o grupo político, como você falou, quando elas votam novamente, dão votação expressiva. Eu acho que a urna é incontestável. Eu acho que assim, a urna você pode dizer, não, mas o cara comprou voto, o cara fez mas isso, o cara fez o resultado tá lá. Urna, eu acho que a urna é a representação, independente de qualquer coisa, é a representação da vontade do povo, e a vontade do povo é soberana. Então, se eu fico ali me desgastando no Facebook, criticando A, criticando B, falando indignado, revoltadíssimo, né? Como fiz várias vezes. E a urna me diz assim, porra, velho, o cara vai ser o primeiro prefeito reeleito da cidade. Pô, cara, a sucessora dele vai ser a mais votada. A urna é a melhor pesquisa. Aí eu digo assim, velho, eu não tenho que ficar nesse lugar. Primeiro porque eu não moro mais em Muritiba. Então eu acho que eu não tenho mais o direito de ficar dando pitaco na política de uma cidade que eu não convivo mais, eu não vivo mais as experiências daquela cidade, as experiências políticas dali. É uma cidade que eu quero ir, como eu fui agora no São João, ir passear na rua com meu filho com tranquilidade. Tomar um licor, comer um amendoim. Curtir a cidade com minha mãe. Pô, na época de Perla, que eu comprei a briga de Perla. Sim. Minha mãe foi ameaçada. Minha mãe é uma pessoa tranquila. Minha mãe é uma pessoa de 60 anos que tem uma filha especial para cuidar. Então, isso acaba reverberando nessas pessoas também. Então, hoje eu quero viver a cidade de uma forma diferente. Agora, eu digo... as pessoas me perguntam sempre, porque... Tem isso, né? Você faz um pouquinho pela cidade, qualquer pessoa quer ser candidato. Vai ser candidato, tem que ser o prefeito. Porque há essa carência muito forte. E eu não tenho essa intenção, por isso eu tirei o título de lá. E digo com muita tranquilidade. Eu aprendi, nesses meus 37 anos, a nunca dizer nunca. Por isso que eu dizia muito, nunca vou ser prefeito, nunca vou ser candidato a nada, tal. Nunca. Não tenho esse sonho, não tenho essa pretensão, não tenho essa vontade. Eu tenho outros projetos muito maiores para minha vida profissional como escritor. E tenho trabalhado nesses projetos do que ser candidato a alguma coisa em Muritiba. Mas eu digo para você de Muritiba, com tranquilidade, você que é político e tem medo que eu seja candidato e fica com picuinha, vou usar o termo do prefeito de Curiz das Almas da semana, que fica com esse negócio de fofoquinha, com medo de eu ser candidato. Eu digo para você, no dia que eu quiser ser candidato a Muritiba, a primeira atitude que eu vou tomar é voltar para a cidade, voltar a morar na cidade para viver a cidade. Porque eu não pretendo ficar ali na internet soltando pia, como eu vejo muitos. E aí eu também entendi que eu estava sendo usado como massa de manobra, porque tem muita gente intelectual, concursada, gente que
tem seus trabalhos, que está indignado com a cidade, mas que não tem coragem de chegar no Facebook e dizer as coisas e ficava me informando. Aí pega um rapaz com pouco alcance, igual Edgar, né? Você viu o que tá acontecendo, você viu o que tá rolando, e aí eu ficava puto da vida, porque eu dizia assim, e aí descia a caneta. Disso. Mas sabe qual foi foi importante eu botar esse pé no chão e dizer assim, as pessoas sabem que isso tá acontecendo. O que Perla falou... Mas tá todo mundo anestesiado, né? O que Perla falou e mostrou, a vereadora Perla falou e mostrou lá na cidade, tá muito óbvio. Tá na cara de todo mundo. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Tá todo mundo vendo os absurdos. Tá todo mundo vendo quem é que manda. Tá todo mundo vendo quem é que tá fazendo. Tá todo mundo vendo quem é que tá vindo pra cidade, levando o dinheiro da cidade. Então tá todo mundo vendo. Eu não preciso ficar ali me desgastando. Dispensando a minha energia que poderia estar sendo escrita para outros projetos, para outras coisas, estudando, como agora eu tô fazendo 3 cursos online de vez. Então, assim, pra estar ali falando óbvio que todo mundo viu, todo mundo aceitou aquilo, tá ok. E não tem problema nenhum as pessoas terem aceitado isso. Exato. Tá? Porque elas estão lá, elas estão vivendo, e se tá lá, e se tá bom para elas, tá ótimo para mim também. Tá tranquilo. Aí Ed, eu lhe pergunto uma coisa, novamente fazendo esse paralelo da sua vivência muritibana com o Brasil, né? Sim. Cara, essa coisa dessa busca que a gente tem enquanto estrategistas políticos, copywriters, enfim, de despertar emoções, de fazer as pessoas se conectarem. Chega um momento que, como lá, por exemplo, satura, e aí não tem o que fazer. Como se enxerga isso? Porque lá é um caso que, assim, pelo pouco que eu vivi, pelo que você relata, dá pra perceber um pouco isso, né? Tipo assim, porra, não, mas eu quero mais ouvir nada, vai ser isso aí e acabou. Eu acho que quando chegar uma pessoa que consiga despertar a esperança, a coisa gira. Sim. Eu acho que é o segredo de qualquer campanha política. A esperança ainda é a coisa mais forte. Quando eles abrirem campanha, espaço, né, para que chegue alguém que consiga direcionar essa esperança, eu acho que a coisa vira, a coisa gira. Eu acho que não tem. Ele agora, depois que ele terminar. Eu acho que não tem a ver com escolaridade, não tem. Pô, eu fui copy de Domingas. Domingas ela era prefeita de Mangabeira. E Domingas, ela tinha limitações. Domingas não sabe ler direito, não sabe escrever direito. E aí ela estava encantada na época com o trabalho que a gente estava fazendo para Rock nas redes sociais. E aí ela me chama e diz assim, não, eu preciso trabalhar, meu filho, minhas redes sociais, só que eu não sei mexer em nada, não sei fazer nada. E eu passei 2 semanas com Domingas, de manhã, de tarde, de noite, ouvindo Domingas, conversando com Domingas, tomando café, participando de reunião com Domingas. Eu disse, para eu trabalhar com você, eu preciso lhe ouvir. E era muito interessante porque todo mundo sabia que Domingas tinha limitação. Limitação de escrita, limitação de palavra. E o que eu colocava no Facebook, ainda que eu não tivesse escrito como ela escreve, tipo, com limitação, com palavra errada, as pessoas entendiam que era Domingas que era a emoção dela que estava ali, né? Ela achava incrível porque ela chegava aqui nos corredores que ela frequentava muito, né? Governadoria e tal. Ela achava incrível porque as pessoas diziam, Domingas, mas eu me emocionei com o que você postou, com o que você falou, com o que você mostrou. E ela achava aquilo incrível. Porque, apesar de todo mundo entender que ela não... Mas as pessoas conseguiam ouvir ela ao ler o que estava escrito. Sim. Eu acho que esse também é a essência era ela, né? A gente fala muito isso, porque assim, às vezes o político ele não consegue falar a linguagem. Exatamente. Certa, que o eleitor lá quer ouvir, que a pessoa que está assistindo quer ouvir. Então, assim, às vezes o erro tá nisso. Tá né? nisso. Essa comunicação. Porque você fala assim, pô, peraí, isso aqui não tem nada a ver com ela. Você falou, por mais que ela não saiba escrever, não seja letrada, mas você conseguia transmitir. A mensagem era a aquela. mensagem dela. E era a dela. dela. Era dela. O texto era seu, mas as pessoas não tinham noção, porque eu não aparecia. Não era algo que eu tasse, não, é Edgar que tá fazendo. Não aparecia. Eu acho que esse é o maior acerto e um dos principais erros hoje que você vê dentro do processo político. Você tem políticos fantásticos, você fala assim, poxa, não é ele, não, cara. E outras vezes não é nem culpa da comunicação, é o político que não quer. Porque quando eu sentei com ela, eu disse assim, eu preciso estar perto de você. Sim. Claro que tinha momentos que tinha até uma reunião. Posso ficar? Né? Sim. Porque tem coisas que a gente não pode ouvir. Mas assim, posso ficar? Pode ficar e tal e tal. Eu sempre tive muito cuidado trabalhando com político, né? Posso sair, posso ficar e tal. Porque os caras conversam coisas, às vezes estratégias políticas. Que não é interessante nem pra gente ouvir muitas vezes. Né? A gente não é nem bom. Por muitas vezes a gente tem que ficar surdo, cego, exatamente. No processo, deixar então, acontecer. ela aceitou que eu ficasse perto. Ela aceitou, ela me deu a liberdade para eu perguntar, para
Ela foi me... E às vezes o político contrata e quer que a pessoa da comunicação faça milagre. Não, velho, eu não quero lhe atender, não. Eu quero priorizar outras coisas. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Você tem que fazer um cara milagre pegar... para a coisa funcionar, né? Exatamente. Não eu acho que, por exemplo, o Gilson é uma pessoa que eu conheço, que eu vi trabalhando de perto. E eu imagino que essas coisas vão de boca a boca, né? Os caras, o Gilson fez um bom trabalho em Muritiba, vamos levar Gilson para tal lugar, vamos levar... E eu imagino que Gilson sofra isso, porque às vezes o cara ouve falar que Gilson trabalha bem, contrata Gilson, mas tipo não quer sentar por meia hora para debater estratégia com Gilson. Quer que Gilson chegue na cidade e faça milagre. Tudo pronto. E não vai, não é bom para Gilson. Não vai. E aí acho que é a hora que a pessoa da comunicação demite o cliente. Diz assim, velho, não tenho condição de trabalhar com você desse jeito, porque é um não nome... quer. Ele não quer. O pior é quando o político chega dizendo assim, eu quero uma publicação igual essa aqui que fulano fez. Exatamente. Ou senão eu quero meme. Cara, a gente vê muita gente errando, usando meme, porque tá todo mundo fazendo, viralizou. Prende, aí vai todo mundo atrás. Esse meme te cabe, essa meme te cabe. É isso que faz a gente fala muito disso aqui, cara, porque as pessoas elas acham que é uma fórmula, né? E aí você falou uma coisa perfeita. Você sentou com Domingas pra entender. Eu conheço bem Domingas também. Você conhece. Você sentou com ela pra entender quem ela é, como ela se comunica, o que ela pensa, pra você escrever a essência dela ali, né? E o político às vezes quer que você capte a essência num milagre. 10 minutos de conversa e se vira aí, né? Acha que é um trabalho mediúnico. E aí, assim, agora só eu futuquei Paulo aqui na hora que a gente falou de insensibilidade e tal, porque assim, a gente percebe que a gente tá chegando à beira de um ano eleitoral e os debates eles já estão acirrados, acalorados sobre quem vence, quem perde, quem tá bem, quem tá mal. Ele já foi olhando, já ficou preocupado. Calma, porra. Lá vem. E assim, vem muito essa coisa, eu tenho percebido muito essa coisa da insensibilidade das pessoas diante de absurdos acontecendo ou diante de situações que a gente esperava que se desenrolassem de um jeito e não se desenrolam. E aí eu quero saber de Edgar aqui agora, o cara que gosta de política, se envolve desde os 13 anos. Como é que você vê o sentimento do baiano para a eleição de 2026? Você que é um cara do sentimento, da emoção, como é que você enxerga? Você vê mais desejo de mudança, você vê desejo de continuidade, você enxerga indignação, você enxerga conformismo. O que é que você tá vendo hoje? Velho, eu sou um cara assim que eu entendi ao longo desse processo de trabalhar com política, de me envolver, de ser filho. Eu sou filiado ao PSD, a convite de Otto. Tenho trabalhado junto com ele na biografia, né, do que ele está escrevendo. Tenho postado sobre isso também. Sim. Que você não... Em determinados momentos você não pode ficar em cima do muro. Então eu me posicionei na última eleição. Se você me perguntar se eu me posicionaria novamente, eu digo não. Foi muito custoso para mim. Eu perdi quase 300 mil seguidores durante os 3 meses de eleição, no ano da eleição. 300 mil seguidores, tá bom para você? 300 mil. Mas eu acho que aquele momento era um momento que a gente precisava se posicionar, principalmente pelas coisas que eu acreditava. Então, me alinhei o meu discurso junto com o Lula, o Jerônimo, participei, subi no palanque de Jerônimo no dia da convenção. E é uma coisa que eu não faria mais hoje. Primeiro porque existe algo por trás disso que é o meu trabalho. E eu acho muito bacana quando eu vejo um Felipe Neto, por exemplo, cobrando de influenciador que se posicione, como o Felipe Neto tendo uma vida muito confortável na condição dele. Sim. Boletos pagos. E tem gente que depende exclusivamente do que conquistou. Existe algo, Gilson, que ninguém tira de mim hoje, só eu, que é o meu nome. Eu posso perder os seguidores, eu posso perder a página no Instagram, eu posso perder os livros que eu escrevi, mas eu consigo, com o meu nome, recuperar tudo de novo. Sim. E eu não estou disposto a perder esse nome por político mais nenhum. Sim. Eu estou como profissional. Se algum me contratar, eu vou trabalhar como trabalhei nas 2 últimas eleições, tanto para governo, como fui copy da campanha de Otto, trabalhei na última eleição com você também, lá em Alagoas, a gente fez um trabalho junto lá. Na última eleição, fui convocado por você para fazer um jingle. Muito bom, inclusive, viu? Muito bom. Mas eu acho que eu acho que eu não teria saúde emocional. Eu acho que a saúde emocional para encarar de novo o que eu encarei na última eleição. De ser atacado, de ser
xingado, de tentarem hackear sua conta, de você perder o ativo, porque os meus seguidores hoje são meus ativos. ativo, é para eles que meus textos aparecem, para eles comprarem meu livro. Sim. Então, a partir do momento que eu me posiciono, tudo parte dali, ativo. Né? Se eu perco 300 mil seguidores, a gente que entende um pouco de algoritmo sabe que aquilo vai refletir na entrega nos próximos 6 meses. Então, eu passei quase um ano tentando recuperar o engajamento que eu tinha antes da eleição. Porque eu tinha perdido aqueles 300 seguidores. Tinha uma publicação minha que não batia 10 mil de alcance. Porque eu tinha perdido esses seguidores. Agora que eu consegui recuperar, porque não sei se vocês viram, mas meu perfil estava com 1.2, agora que eu consegui virar para 1.3, que eu estava na época de 2019. Então, de 2022. Então, assim, foi muito custoso para mim me posicionar. Porém, eu acho que política também não é você ficar em cima do muro. Sim. Então, eu tenho a minha preferência política. Mas você acha que falta pessoas diferenciar essa da pessoa, de quem é Edgar e desse seu posicionamento político? Porque assim... Eu acho que é muita informação para as pessoas. Eu acho que isso nunca vai acontecer, cara. Eu acho que é muita informação, sabe? Eu acho que... primeiro fácil, que não é... mais fácil não, e eu acho que também não é o interesse deles que haja essa... Não, quem lhe contratar, quer lhe contratar por quem você é. E as pessoas que lhe seguem querem lhe seguir por quem você é. A partir do momento que você não é o que ele quer, tchau. E a polarização é muito benéfica. A gente não tem como negar que a polarização é muito benéfica para quem tá no topo, né? Para quem é o A ou B. Ao centro, né? É muito benéfica porque, assim, é muito mais fácil você olhar pro presidente e esquecer do Congresso. Sim. Maravilhoso. Você esquece do Congresso e aí a gente vê. Quando o voto mais importante é o do deputado e do senador. Do senador, exatamente. Então é muito mais fácil. Então, assim, vamos quebrar o pau, deixa Lula e Bolsonaro brigando aí e pau. Mas você perguntou a questão da Bahia. Eu digo com muita tranquilidade, assim, eu acho que, tecnicamente falando, a gente sabe que a política existe um período de saturação natural, ou econômica, ou de saturação mesmo eleitoral. Eu acho que o PT tem um desafio muito grande na próxima eleição, que é superar essa saturação, porque são 16 anos. 16 anos são 16 anos. Né? Seria mais... Vão chegar em 20. Vão chegar em 20. Agora, né? Fecha 20. Fecha 20. Então, assim, existe esse desafio muito grande do PT, e eu acho que é o que a campanha de Neto tem explorado, assim, o que eu tenho visto, explorar é essa saturação mesmo das pessoas estarem de uma forma com razão ou não, porque eu não tô aqui também para julgar isso, não quero entrar nesse mérito, mas assim, falando que as pessoas estão cansadas. E aí eu trago o São Félix como exemplo. São Félix tinha gestão 12 anos, o mesmo grupo dominando, e a eleição é perdida por esse grupo por 27 votos. Ou seja, eles não conseguiram perder a polarização, mas não conseguiram convencer 27 pessoas e o cara da oposição entrou de gaiato no navio. Você não acha muito arriscado, por exemplo, Neto usar esse discurso quando na Prefeitura de Salvador eles vão chegar em 16 anos também? É isso, eu acho que é um desafio. Eu acho que o maior desafio de Neto hoje é convencer a Bahia de que ele é um governador. Como é que você vai dizer essa... Eu acho que Neto já convenceu o grupo de lá está saturado porque está 20 anos no poder, mas em compensação, então, eu tenho um grupo aqui que está 16 e o partir para esse discurso pode ser um ser problema, né? Pode ser, mas você vê que é bem sutil o que eles falam. Sim. Né? A segurança pública está assim porque o PT tem 16 anos no poder. Tá assim porque tem 16 anos no poder. Assim, é como se a Bahia começasse também a existir. Isso é natural na comunicação. Claro. Faz parte do jogo. É a narrativa, né? Mas eu acho que existem desafios dos dois lados. Eu acho que o desafio da gestão atual de Jerônimo, do PT em si, é convencer as pessoas de que eles merecem ficar mais tempo, tendo que enfrentar uma coisa que é natural na política, que é essa saturação. Às vezes, quando o político ele não perde o poder econômico, ele perde o poder de convencimento. Então, o desafio do incumbente, né, que chama. Superar isso. E eu acho que Neto tem um desafio dele, que é convencer a Bahia de que ele pode ser um bom governador. Porque eu acho que uma das coisas que travou muito a campanha de Neto na passada, foi ele querer convencer a Bahia de que ele foi um bom prefeito de Salvador. Eu acho que isso, assim, sem também fazer nenhum juízo de valor, com pouco que eu vivi da cidade, eu acho que ele foi um bom prefeito. Sim. Né? Foi um bom prefeito, realmente, entregou alguns resultados. Mas só que eu acho que a Bahia pede mais do que isso. Eu acho que ele ficar na televisão toda hora, o melhor prefeito do Brasil, eu acho que isso não convenceu as pessoas.
Eu acho que isso não foi suficiente para convencer aquele senhorzinho que está lá no meio do nada na Bahia, vivendo do agro e vendo o governo levando água, o governo levando estrada. Os maiores problemas do Estado a prefeitura não tem, que é segurança pública, quem cuida é o Estado, não é a prefeitura. Exatamente. É estrada, a prefeitura não tem estrada, a prefeitura tem ruas, no máximo a avenida paralela. Exatamente. Então você tem vários entraves dos dois lados que para mim vai ser uma grande surpresa. Vai ser um jogo. Vai ser um jogo bem jogado. É uma disputa aberta no momento. Eu acho que é uma mim. disputa aberta. Eu acho que. Eu já pensei muito mais que era mais fácil para o PT há algum tempo atrás. Mas hoje eu encaro como uma disputa eu acho aberta. Que vai ser bem disputada. Assim, a gente sabe que Jerônimo tem também as dificuldades, tem tido as limitações dele, politicamente falando. Sim. Eu acho ele uma pessoa muito boa, né? Eu conheço o Jerônimo já há algum tempo, antes de eu pensar que ele seria candidato. E foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem. Então, assim, não tenho como falar dele como pessoa. O que eu sei dele é isso. Tanto que quando me chamaram para subir em palanque na convenção, eu mesmo sabendo que, porque era o que todo mundo achava, até gente dentro do grupo dizia que não vai ganhar. E assim, fui e disse assim, velho, eu decidi não ficar em cima do muro, então eu vou assumir as consequências. Se é para ir, eu vou. E subi, fiz lá na convenção o trabalho que me pediram para fazer. E não foi um trabalho, porque eu não recebi nada, mas era um texto com nomes, né? E aí pediram para eu fazer um texto para Jerônimo, eu fui lá, subi, falei. E eu acho que é isso, eu acho que vão ser desafios, vai ser uma campanha boa de assistir, vai ser uma campanha boa de fazer dos dois lados. De comentar, aos dois. De comentar que você para isso, em 2022, você mostrou uma habilidade legal. Fez uns comentários bacanas, eu me lembro bem. Esse ano eu não estou disposto a isso, inclusive, assim, vocês têm acompanhado, eu estou fazendo esse trabalho com o Otto Alencar, que é uma pessoa que sempre... O que eu mais acho bonito, assim, da minha relação com o Otto, e eu acho muito próximo que eu vivia com o Babão, era que Otto gosta do que eu escrevo. E é um privilégio para mim, porque Otto, ele é um leitor e um intelectual também. Ele é um leitor assíduo conhece a história, livros de histórias, é apaixonado pelos imperadores romanos, né? Ele lê muito sobre isso, então tem um conhecimento muito grande e ele gosta do que eu escrevo. Ele poderia e tinha como pedir para qualquer pessoa fazer esse trabalho, né? Mas ele escolheu bem. Escolheu muito bem. E que não vou escrever a biografia dele, mas assim, participar, ouvir, relatar, iniciar o processo, porque é uma construção, a biografia autorizada é uma construção, né? Então eu faço a entrevista, boto no texto, ele dá a pincelada dele. É um trabalho feito tem Paloma também, que é assessora dele, que conhece muito da trajetória política dele. Então é um trabalho feito com muitas mãos, mas assim, é algo que eu não pretendo fazer. Estar exposto dessa forma de comentar porque, primeiro, para mim, não valeu a pena. Sim. Né? Como objetivo de profissão, não valeu a pena, né? E eu acho que eu tô num momento que eu quero paz também na minha cabeça, no meu juízo. E quando você mexe nesse vespeiro, vem muita coisa pra cima de você que você não... por exemplo, eu não consigo hoje lidar com isso. Emocionalmente lidar com porque isso. você faz com intenção, mas as reações apaixonadas, elas são... Eu lembro que eu fiz... das mais variadas, eu né? fiz uma brincadeira na época da eleição, que eu peguei aquela cartilha do Testemunho de Jeová. Sim. E aí botei... Assim, minha mãe é Testemunho de Jeová, não fala mal não. Não, eu botei no Twitter na época e botei assim... se Neto tivesse ganhado a eleição, era assim que a Bahia estaria hoje. E eu botei no Twitter. O Twitter eu tenho, 3 mil seguidores, eu acho. Eu nem sei quantos seguidores. Imaginou que não ia dar em nada, né? E de repente, quando eu entro, rapaz, tem mais de uns 50 comentários. Aí tem um cara que Alexandre Galvão, que adora dar umas porradas. Aí me deu uma porrada, Alexandre Galvão. Eu disse, eita porra, meu Deus do céu. Aí veio outro, aí pegaram. Porque eu fiz o trabalho de copy nas redes sociais pra Otto, né? Aí veio um cara e fiz 2 meses só, nem fiz a campanha toda. Ou seja, a gente fala abertamente porque isso é público. Sim. Então foi 5 mil no mês, 5 mil no outro. Aí teve um jornalista até muito conceituado, Jairo Júnior. Aí bota lá, ele está defendendo o PT por conta disso aqui. Aí eu fiz,
Aí eu peguei e comentei assim, velho, não entendi, foi alguma coisa errada? Eu tô fazendo algo ilegal porque foi trabalho. Eu tava trabalhando, quer dizer, agora eu não vou ter foi- que pegar E não foi todo 500 mundo da mil, não, pô. comunicação, todo mundo que trabalha com comunicação, imagine. Eu achei até indelicado da parte dele, porque assim, a gente que feio. trabalha com educação, com comunicação, a gente trabalha para os políticos. Então, assim, agora todo mundo vai ter que ser exposto por dar uma opinião por conta disso. Não, foi feio aí. Foi feio. Feio, Será que ele feio. fez? Gosto muito dele. É um jornalista fantástico. Agora, assim, será que ele fez esse exercício com os outros candidatos? Eu admiro Será que ele muito fez esse exercício com os deputados? a gente que é do interior, que acompanha impresso, que tudo. A gente tem uma admiração muito grande. Eu digo assim, digo como menino do interior mesmo. Mário Kertes, Jairo, Pablo Reis. São pessoas que a gente, quem gosta de política, tá no interior e não tem acesso, a gente acompanha essas pessoas. E assim, eles são fonte, né? A gente admira essas pessoas. Então foi uma dessas E assim, a gente sabe que essas pessoas, elas também trabalham em determinados momentos para grupos políticos. Exatamente. Fazer uma exposição como essa é bizarro, aí cara. Eu fiquei assim, cara, eu não quero mais isso para mim, sabe? Eu não quero viver isso porque assim, você acaba assim, em Muritiba a mesma coisa, né? Você acaba, as pessoas vivem a cidade, as pessoas dependem, a prefeitura é a única fonte de renda que existe na cidade. Então as pessoas às vezes estão ali por dependência financeira mesmo. Sim. E às vezes olha para você torto, sai dos lugares quando você chega, ou até ele trata bem, mas quando você sai fala mal de você. Né? É horrível, então é horrível. É um lugar que eu não quero mais estar. É um lugar que eu não quero mais isso para mim, porque assim, eu tenho uma menina de 18 anos para dar conta, uma filha de 18 anos e um filho de 5, fez 5 agora. E uma família linda para dar conta. E assim, eu preciso de energia, de tempo. Eu tenho projetos, além da biografia idiota, eu tenho 2 livros novos em processo de construção. Eu estou fazendo um curso de roteiro para cinema e para teatro. Então, eu tenho objetivos assim. Tenho as palestras que eu tenho feito para professores de jornadas pedagógicas, formações pedagógicas. Então, assim, tem a trajetória que eu estou construindo. Não cabe mais eu ficar abalado porque me abala. Porque tem gente que é fria. Claro. Eu vou botar aqui. E essa e nem leio. E assim, tem gente que não. Mas eu levo e aquilo acaba meu dia e aquilo. Aí a saúde mental começa a pesar, né? Aquela época, assim, você Sim, acompanhou de perto. Aquela época de Perla mesmo, que eu comprei a briga de Perla, foi horrível, porque era a pressão de todos os lados. Era a pressão em casa, porque minha esposa foi contra eu estar ali. Era a pressão de minha mãe, porque ela também foi contra eu estar ali. Né? Então, eu recebi muita pressão. Eram as pessoas, quando eu ia para Muritiba, me olhando torto. Né? Mas foi um barulhinho bom, viu? Foi um barulho bom que tu fez, viu? Com muita tranquilidade que eu faria tudo novamente, porque assim, é bom botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Né? Eu posso até, como eu dizia às pessoas, vocês podem até questionar os métodos dela. Né, como muita gente questionou, mas é porque ficava procurando palhaçada com as pessoas, não sei o quê. Mas eu dizia, você tem um direito, eu acho que é o direito das pessoas questionar. Não gosto da maneira que faz, não gosto da maneira que tá levando a situação. Mas aceitar, acatar que uma vereadora eleita legitimamente pelo povo seja caçada porque está denunciando coisas que o Ministério Público deveria, pelo menos, ter o cuidado de olhar, eu acho que foi uma agressão enorme à democracia e ao funcionamento do sistema eleitoral da cidade. Então, por isso eu me meti, por isso eu fiz aquele barulho todo e faria novamente. E a coisa tomou uma proporção grande mesmo, justamente porque você é um cara que tem um alcance muito grande. Tomou uma proporção. O negócio virou Bahia e muita gente se meteu. Tomou uma proporção e os caras tentaram me prejudicar de todas as formas. E deslegitimar o que você estava falando. E tal. Mas eu acho que isso também faz parte do jogo. Tem que fazer. Né? Aí eu ficava assim, se eu tivesse do lado de lá, eu também iria reagir. Né? Ninguém toma porrada e fica de boca fica aberta, dando risada. Eu sei que você não quer se expor muito, mas a gente chega num quadro Ah, agora. Chega num quadro agora que é o pimenta de Não tem cheiro, como fugir. Pimenta malagueta. Não tem como fugir. É hemorroida, gente. Bicho, você tá no... Não é quando entra, é quando sai. Você tá no moqueca de política, não tem como ficar isento de uma pimentinha. Então vamos lá. A gente quer redes e pessoas, políticos que a gente possa acompanhar. Pimenta de cheiro é aquele que você não vale a pena seguir exemplo desse cara. Esse cara não é bom. Eu costumo dizer, até para quem está nos assistindo, quem quer prospectar um cliente novo, tem uma rede ruim, claro, esse cara precisa de um suporte. É bom que já prospecta. Então, quem fala, então,
E tem o Pimenta Malagueta, que é aquela rede boa, vale a pena seguir. Esse pessoal tá fazendo bem, tá fazendo um copy legal. Então, são essas 2 pimentas que a gente vai temperar essa moqueca agora. Maria, Jesus, Maria José, olha só. Mas sem se expor, fique tranquilo. Não, eu acho que... eu acho que... falar aqui de uma rede que eu tenho acompanhado e que eu acho que tem feito um bom trabalho. Você pode falar 2? Assim, Pode. Que é fique à o vontade, prefeito de Recife, que eu acho que é o case em todo o Brasil, né? Eu acho que o governador de Alagoas também, o Paulo Dantas, tem feito trabalho bem bacana em rede social e era uma pessoa que caiu ali de paraquedas. Apagadinho no início, se lembra? Exatamente. E aí, eu acho que ele formou uma boa equipe de comunicação também lá em Alagoas e tem feito trabalho bacana. Eu acho que Alagoas tem a Bahia também, né? Você vê as redes tanto da prefeitura como do governo do estado, apesar do governo ter umas limitações mais técnicas. Sim. Mas eu acho que tem funcionado bem também. O próprio perfil do Bruno Reis, né? Tem funcionado bem. Mas pra gente sair um pouquinho pra não dizer que a gente é bairrista, eu acho que Alagoas tem feito um trabalho bacana, tanto o prefeito JHC como a página. E é uma coisa muito bacana, um movimento bacana que eu tenho visto nas páginas institucionais, eles estão fazendo uns trabalhos duplicados, porque a gente sabe que nem tudo pode ser postado na rede da prefeitura. Sim. Aí o que é que algumas prefeituras estão fazendo? E é um movimento que eu já vi em umas 3 ou 4 cidades e tem funcionado muito bem. Eles têm criado perfis que não são institucionais. Tipo, eu amo Penedo. Salvador, meu amor. Não, eu amo Alguma Penedo. coisa assim, né? É um perfil institucional, um perfil que você sabe que tem um dedo da prefeitura, mas não é. Então, naquele perfil, é uma coisa mais leve. Dá pra fazer collab com a prefeitura. Campanha. Faço muito isso em campanha, gosto. E eu acho que tem funcionado Bem, muito bacana. gosto. Porque até se o prefeito quiser fazer uma collab, não faz. Gente, parem de fazer collab com a prefeitura. Pelo amor de Deus. Olha o Ministério Público aí, pô. Se a cidade tiver um Ministério Público que funcione, porque tem cidade que não tem. Que não funciona, né? Tem cidade que não funciona, eu não vou dizer qual é. Tem cidade que não funciona, que você faz o que você quiser, faz o que você quiser, bota o prefeito, a prefeita para dançar nu, que não vai dar em nada, né? Todo mundo dormindo em berço esplêndido. Mas se tiver um Ministério Público que funcione, aí pode dar muito ruim. Ou se tiver uma oposição também, né? Porque também não é só o Ministério Público, é a oposição. Alguém gritar. Exatamente. Então, esses perfis eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Eu tive em Penedo agora para a Feira Literária, eu percebi que Penedo tinha essa movimentação de... Tem uma coisa que eu não gosto em rede social, que é as prefeituras, cada secretaria ter um perfil. Eu acho isso, nível de estado, eu acho até bacana, porque o estado é uma dimensão muito grande. Você falou dessas redes assim que são criadas, que não são da prefeitura, muitas prefeituras fizeram perfil de São João. Para que o prefeito pudesse aparecer. São João de tal lugar 2025. Teve assim, vários. Eu achei bastante. Se a cidade tiver um São João forte, né? São João de Jesus, uma coisa ótima. Agora, se for uma cidade pequena, acho que vai ser mais trabalho para comunicação. Com a mesma remuneração. Com a mesma remuneração e outra. Depois do São João acabou. Porque, por exemplo, você tem o Amo São João de Cruz, que é trabalho o ano inteiro. Tipo, bota forrozinho ali, não sei o quê. Isso é uma pessoa voltada só para aquilo. É um perfil turístico, como de Penedo. Visite Penedo. Sim. Então, você tem algo que você trabalha o ano todo com aquele perfil. Mas você criar um perfil só para aquilo ali... E depois deixar morrer, né? Eu acho que é assim, você se expõe de forma desnecessária porque alguém vai cobrar. Ó, prefeito, fez ali... E você não tá dando conta dos peru, que realmente faz nada. Porque ou gente que eu tenho... Ou raça que eu tenho raiva, né? Raça de peru. Porque tem tempo pra ficar observando. Tem tempo tipo pra atrapalhar, pra atrapalhar. Trabalhar ninguém quer. Deixa uma coisa que eu... Aí eu vou trazer aqui uma fofoca. Lá vem ele. Babão e Rock. A gente nem gosta. Babão era massa, porque Babão ele chegava... Babão era massa e Rock também. Babão agia diferente. Se Paulo chegasse na gabinete de Babão e dissesse assim, Babão, ó, Gilson, a pessoa é difícil de trabalhar. Pessoa assim. Aí Babão fica olhando. É mesmo? É mesmo. Não deixa ele aqui, não sei o quê. Peraí. Aí o que é que o Babão fazia? Botava você pra trabalhar com o Gilson. Os dois trabalhando juntos. E ele dizia, sabe quando você pega a briga de galo, você bota os galos lá e dentro? Ele adorava. Eu acho que ele se divertia com isso. Já que você não gosta dele... Aí eu dizia assim, Babão, essas pessoas se odeiam e trabalham no mesmo lugar. Porque, não, bota elas ali mesmo. Vão aprender a conviver agora. Era uma briga, assim, era um negócio fantástico. Agora, a Rock, ele já é diferente. Se Paulo chegasse pra falar de Gilson, Rock, eu já vi ele fazer isso algumas, não sei se ele fazia com tudo, mas eu achava fantástico. Ele dizia assim, tá com tempo, hein?
Tem trabalho pra fazer, não? Ele ficava observando o que você falou, mas ele não lhe dava ousadia de você, daquilo. Dizendo, você não vai Querer fazer tomar render, né? decisão. Render. Ele chegava Eu não e vou dizia tomar decisão porque ele foi o que você fazia falou. assim, tá com tempo, hein? Tá com tempo pra dar conta do trabalho dos outros, você tá com tempo. Vou dar mais trabalho pra você. Vou lhe arrumar mais E outra aí acabou função. a conversa, a pessoa ficava constrangida e acabou a conversa. Mas ele não desvalorizava o que a pessoa trouxe, ele observava, ele ficava de olho, ele, né? E eu acho que é massa quando tem isso. Mas peru é uma raça que devia ser extinta, assim, da política, era peru. Mas sem o peru a política não funciona. Tem que ter a pessoa... Tem que ter um cara que bate palma pra tudo, Tinha pô. que ter um lugar... Tem que ter uma secretaria dos perus, porque deixava os perus todos Junta ali, tudo, né? junto no ano todo. Quando chegasse na época de eleição, soltava os perus pra ir balançar a bandeira, puxar a palma pro prefeito. É né? porque é aquela coisa, tem que ter um cara que faz o papel de bater palma até para o que ninguém consegue defender. É, exatamente. Eles estão lá, pô, pra esse que momento. Tá lá Quando tá tudo quando as errado. contas vêm rejeitadas do TCM, Mas ele não, mas foi e rejeitado aprovada porque pelas câmaras. foi rejeitado porque o TCM não observou tal coisa, então tem que ter. Agora não fuja porque mas ele ele rodou. rapaz. Ele não falou. é isso que eu ia dizer, não fuja porque Tentou você usar ainda essa- tem que tentou usar essa estratégia, tentou. Eu acho assim, eu acho que se. E aqui eu vou trazer de uma forma bem tranquila e não. Eu acho que também por uma limitação orçamentária. Se você passear pelas páginas de perfis de Instagram de vereadores do interior, você vê cada atrocidade, cada aberração. E são Não, pessoas. você já começa se sentindo em 1998. É umas coisas assim, tipo, sabe quando o cara pega o canvas aí começa a parabéns. Hoje é dia do papel de parede. Dia do Gari, Hoje é dia hoje é dia da É. câmera fotográfica. Hoje teve uma vez em Muritiba que botou. Era folhinha. Não, ele botou. Parecia um calendário mesmo. Era uma de folhinha. comemorativa. E engraçado que ele comemorava coisas que na cidade não existia. Tipo, teve uma vez que ele botou. Eu não vou lembrar o que foi. Dia mas vamos do dizer metrô. assim, que ele botou. Hoje é o dia do cara que. Do petróleo, sabe? Não de tinha alguma coisa que relação não tem nenhuma na com a cidade. que não tinha conexão com a cidade, mas ele disse que. Mas aí você entende também que é uma deficiência de profissional no interior e que às vezes o cara contrata João para fazer, para ajudar, que me Sim. ajudou politicamente, e João quer mostrar o trabalho. E aí, para mostrar o trabalho, o João baixa o calendário das comemorativas e aí transforma o Coisa que eu acho absurdo é cada aberração. é deputado, 417 cidades dando parabéns. Hoje é dia da cidade. Hoje é dia. O cara nunca Não, nem e o- pisou lá, o mas tá dando story- parabéns não, pra cidade. Não, e o melhor, sabe o que é? Que o História é igualzinho, só muda a foto do centro, que é a foto da cidade, de preferência uma do alto, assim, né? Tal cidade, não sei quantos anos. Aí você passa pro E próximo quando erra História. a foto da cidade? Não, Quando erra a foto. E quando tem Quando mais é um de dia. uma, quando tem mais de uma no mesmo dia que você passa o História vai pro outro, aí é o História igualzinho. Só mudou a foto e o nome da cidade. Aí e agora eles estão numa mania lá em Muritiba de dar parabéns. Então, assim, você entra nos stories, aí é parabéns pra um monte de gente. Parabéns, fulano, parabéns, ciclano. Hoje é aniversário. Aí tem Pra a ganhar um pronta, repost. molda. Aí, assim, são estratégias, mas assim, eu acho que se você diz que tem pessoas que precisam de ajuda, precisa de ajuda. Eu acho que é Eu acho mirando que- num repost pra eu acho alcançar que mais quando gente. tiver né? uma agência, eu acho que até vale aí pra vocês, uma agência que seja uma agência mais em conta, que venda um produto pra essa galera Olha o- que vive no Olha o interior. problema que ele quer arrumar. Grande amigo, grande Obrigado. amigo. Valeu. Enterramos aqui. Filho Vamos da lá, mãe, é, a sugestão pronto. do Vocês me deram cara. a pimenta, eu devolvi a pimenta pra vocês. Olha a sugestão a gente trazer ele aqui porque é nosso amigo, de repente. Tem coisa dessa. Mas Esse assim, é o desejo. esse é o eu desejo. falei de vereador, você trouxe para deputado, mas é verdade. Tem muita gente que está perdido sem saber o que fazer com a rede social. Isso. E perde a identidade, porque hoje tem aquilo que a gente falou. Às vezes o cara não tem como ficar ali o tempo todo tomando cerveja no bar com o Sim. eleitor. Às vezes ele vai atingir só uma parte do eleitorado. Mas aquele eleitorado que está ali todo dia, às vezes o cara não sabe se você quer ser coach, motivacional, vereador, professor. É. Não sabe porque você entra na rede da pessoa, a pessoa tá atirando para todos os lados. A gente Pra veio falando viralizar, sobre pra- isso hoje, cara. E aí você olha o perfil da pessoa, você diz assim, velho, o que é que esse Ele fala qual é- de quê? Ele fala de quê? De É, gay. De de gay. Você bota o Davi Brito lá em De todo gay. comentário. Se pudesse usar GIF no Instagram, post você é de botava gay. de gay, assim. Qual é o objetivo disso? Porque eu acho que isso é o mais importante quando você assume uma rede social e quando você se propõe a estar na rede. Porque tem pessoas que têm um perfil assim, velho, eu não quero estar nas redes, e se eu for estar, eu não quero estar de qualquer jeito. Né? Você vê, por exemplo, aqui eu vou trazer o exemplo de Otto Alencar.
ele não tem um perfil de estar ali, oi, gente, hoje isso, hoje aquilo, não sei o quê. Mas é uma rede trabalhada diariamente para focar no objetivo dele com a personalidade dele. Sim. Essa coisa das frases dos dias que Paloma criou, né? Qual é a frase de hoje? Como ele é uma pessoa, não é uma coisa inventada, ele é leitor mesmo, Sim. ele é uma pessoa que... É a essência dele, como você falou aqui, então, quando você vai escrever um texto. Tá ali, entendeu? Tá impressa ali no perfil dele, né? Quando você vê... E aí eu acho que é o maior desafio que deve ser para quem assume uma rede social de um prefeito que quer pagar de humilde ou de um gestor que quer pagar de humilde, e não é. E aí eu já tive alguns relatos de uma galera de assessoria de interior. Não sei se vocês conhecem alguém aqui na capital, mas no interior aquele cara que você sabe que não gosta de gente, não gosta do povo, não se mistura, mas quando chega na hora da eleição, em São Paulo você vê muito isso. Tem que comer o pastel. Né? Que é o símbolo, né? É o símbolo. Tem que comer o pastel, não tem jeito. E aí você entra na rede do cara durante o ano todo, você vê o cara em Miami, você vê o cara em Paris. De repente... Você vê o cara, né? E aí quando chega na eleição, o cara tá ali, você vê pela expressão que o cara não tá confortável. Eu acho que esse é o maior desafio de quem tá trabalhando nas redes sociais, é pegar um candidato, tirar de um lugar que foi uma coisa que a gente debateu muito lá em Alagoas, né? Porque Sim. se queria... E isso... Eu gravei um programa ontem sobre empreendedorismo e achei muito bacana quando fala assim... Tem gente que olha pra Gilson e diz assim, porra, Gilson tá ganhando 1 milhão fazendo isso, eu vou lá fazer também. E aí a pessoa tem 3 milhões para investir no que Gilson tá fazendo. Gasta o dinheiro todo, mas não consegue o resultado que Gilson tem. Porque não é só o dinheiro, não é só sobre isso. É sobre você gostar da política, é sobre você sentar e você não tá ali só pelo ego, pela vaidade de dizer que você é o comunicador, é o estrategista. Eu tenho uma coisa muito que eu sempre digo no interior, que é assim, quando o prefeito perde, repare, se o prefeito perdeu, no interior tem muito isso, porque geralmente são pessoas que não têm muita vivência. São pessoas indicadas políticas para fazer a comunicação. Raramente você vê uma empresa um profissional. Raramente. Acho que o Gilson foi um dos primeiros, assim, dentro mesmo. Eu acho que lá foi. Muritiba foi um dos primeiros. Mas era interessante o discurso porque os caras chegam para os gestores, estão ali perto. Aí quando o cara ganha, diz assim, eu ajudei a eleger. Quem botou lá fui eu. Aí se o cara perdeu por causa dele. Não queria fazer nada, não queria sair de casa. Quem perde é o marqueteiro, quem ganha é o candidato. Entendeu? Então você tem esse discurso porque, assim, velho, tudo funciona quando tá todo mundo alinhado no mesmo objetivo. Se o candidato não tiver vontade de não levar a sério a rede social, como a gente viveu isso em Alagoas, o candidato não levava a sério a rede social. E aí a pessoa que estava fazendo a gestão, que direcionava a gente, queria fazer uma rede social como se fosse ela a candidata. E eu acho que isso não Imagine que as pessoas não conseguiam não enxergava nele o candidato na rede. E aí teve aquela mudança quando o Gilson entrou, que aí o Gilson começou a pegar, a direcionar a pessoa que acompanhava ele para mostrar o dia a dia dele. Então era massa, porque ele acordava, a pessoa já botava ele. Então começou a criar essa identidade no perfil, que era a identidade do real do cara, real dele, entrando no carro, falando, abraçando o povo, não sei o que. Que é o cara. Que é o cara. E aí tinha uma coisa do modo registro, turbo, né? que ela lançou esse negócio de modo turbo. Meu Deus. E aí a gente teve que trabalhar com o conceito, mesmo a gente não concordando, porque já tava lá. Qual foi o conceito? Porque se ela já teve a ideia do modo turbo, que é o candidato no modo turbo, e era o modo turbo porque ele acordava cedo, dormia tarde, vivia a política. Aí era massa porque o Gilson passou a acelerar os vídeos. Então, já dava aquela impressão de que o cara era igual a um foguete, sabe? Então, são coisas que tem que ser alinhado com o que você tá falando. E eu acho que a maior dificuldade hoje da comunicação, principalmente na Bahia, que é um país, um estado tão grande, e a gente tem vários cases bacanas e vários cases trágicos, né? Não pode fazer isso. É as pessoas entenderem que precisa ter essa união de discurso, de propósito, de comunicação e de personalidade. A comunicação ela não faz milagre. Ela não vai fazer, pode contratar a melhor empresa de comunicação. Que a comunicação vai fazer botar uma lupa no candidato. Acabou. E vai transmitir o que o cara é. Acabou. Não velho, adianta. se você fala
E eu acho que isso funcionou muito quando você estava em Muritiba, porque a gente tinha um dos calcanhares de Aquiles de Danilo era o fato de Danilo nunca ter sido candidato a nada, nunca ter sido político. E o fato dele não falar bem, dele não saber se expressar. Mas chegou um momento que, tipo, acho que foi quando você entrou que, tipo, largaram foda-se pra... Ih, pode falar foda-se? Pode. Largaram foda-se, porque vamos gravar e ele vai falar do jeito dele. E a gente vai recortar. E o negócio funcionou. Tinha vídeo que era massa, porque era todo recortado. Oi, e você via que tinha... 15 recortes. Mas funcionou. Mas funcionou de uma forma que, acho que até pra ele, como político, ele hoje fala muito melhor. Sim. Né? Porque ele aceitou, e eu acho que isso aceitou também, a limitação, era o primeiro passo. Porque as isso é pessoas muito do importante entorno no político. queriam ignorar o problema que ele tinha com a fala. Exatamente. Não pode, cara. Você tem que tratar. Você tem que Exatamente. entender. E hoje ele tá muito mais... Ele continua tendo as limitações dele, mas ele tá muito mais confortável dando entrevista, muito mais confortável. Ele evoluiu. Mudou. E eu acho que isso parte também de uma... Pra não dizer que a gente só falou mal, mas acho que isso parte também de uma vontade do político de ser político, de estar político, de querer mudar para atender a demanda da política. Ele gostou, entendeu a necessidade e seguiu, né, cara? Isso daí que eu acho que é o mais interessante, porque não adianta você ficar... Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E o cara não entender, não aceitar e não querer mudar. Então tem que ter essa conjuntura do que você indica que é necessário fazer e da vontade do cara. E isso aí tem que se alinhar, senão... Exatamente. Não eu acho que funciona. funciona para tudo. Assim, eu como roteirista também tenho visto isso, tenho estudado muito sobre, por exemplo, teledramaturgia. Se você vê os maiores cases de sucesso da teledramaturgia era quando estava todo mundo alinhado, os atores estavam alinhados com a direção estava alinhada com o roteiro, né? Com a engrenagem funciona quando então uma tá peça tudo, encaixa quando na tudo outra. a novela é sucesso quando tá tudo alinhado. Quando tá tudo... Você vê que a novela, quando começa a ter, e aqui trazendo um pouco pra novela, mas filme também, quando começa a ter problema nos bastidores, o negócio reflete no que tá sendo exibido. Pra fora, muito parece que incrível vaza, isso. né? Vaza, porque você não consegue ter mais uma unidade naquilo. E eu acho que isso funciona da mesma forma pra campanha. Se a equipe ela não tá engajada, e aí eu volto a falar sobre a vivência que tivemos lá em Alagoas, né? A gente via que existiam setores engajados, existiam setores que não estavam engajados. Existia um candidato mais engajado, existia um candidato menos engajado. E, cara, não precisa contar pra ninguém do lado de fora, fica claro. Fica a gente óbvio, via pessoas falarem pra você, pessoas falarem pra mim, mas fulano tá funcionando desse jeito. Beltrano não funciona tanto. E eu acho mesmo que o maior erro é esse, é subestimar as pessoas. É subestimar. E eu acho que é o grande erro que eu, inclusive, já cometi também como na área de comunicação de política, é subestimar. E aí, quando eu percebi que a gente não podia subestimar, foi quando eu decidi, assim, eu não posso tomar nenhuma atitude como assessor, como fazendo parte da equipe de marketing, de política ou de comunicação, sem antes ouvir as pessoas. Sim. E aí, minha primeira atitude, quando você me falou de Paulo César, Sim. eu disse, eu preciso ficar 1 semana, 2 semanas em Foi. Alagoinhas para poder vivenciar, para poder entender como é que funciona ali, para poder... O que é a verdade e o que é só o que contam, né? Entendeu? Porque faz Ficou parte... 1 semana também na cidade, 2 semanas na cidade, vivendo a cidade. Faz parte daquilo. Exatamente. Entendeu? Faz parte do funcionamento. Captação da essência do não cara. Não tem como você... E é uma coisa que, assim, a inteligência artificial ajudou muito. Acho que a gente chegou num ponto que não tem mais como voltar atrás. Não tem como ver sem. Sim. Hoje eu uso para corrigir meus textos. Sim, hoje sim. a gente vê Valci Carrasco, disse que escreveu a primeira fase dessa novela toda no ChatGPT. Não que ele escreveu, mas assim, que ajudou que ele direcionou. Direcionar. Então, assim, é um ponto que a gente não tem mais. Mas eu acho que o que faz a diferença é isso. O que vai trazer o tom... E a gente vai ver muita merda acontecendo. Vai. Vem. Já tô vendo. Já tá acontecendo. Já tô vendo algumas. Muita gente, muito textinho de ChatGPT, que as pessoas não vão nem correr. Eu tava vendo ontem um vídeo de um mestre de cerimônia. Eu vi isso aí, bicho. Eu ri demais. Que o cara fez assim... O final, não, porque né? nós estamos aqui todos e damos boa noite. Se você quiser melhorar, se é um tom mais afetivo... Rapaz, eu ri com isso aí, cara. A gente vai ver muita coisa assim ano que vem. E também
pra fora do cômico, a gente vai ver muita gente usando a inteligência artificial realmente pra prejudicar, né? A gente já começa a ver algumas coisas acontecendo e eu não tenho dúvida que vai agravar, né? Vai escalar de uma forma assustadora. Acho que os próximos 5 anos aí vão ser decisivos, assim, pra muita coisa. E aí vai ficar todo mundo vacinado, ou então a gente vai realmente virar mas eu acho que quem vai Guerra Mundial Z, todo mundo brigando com todo mundo. Quem vai delimitar isso, eu acho que vai ser as pessoas que vão estar à frente das campanhas, porque a gente vai ver muita gente querendo economizar e aí usando realmente para valer a rede social ou a rede social, mas vai ter gente com mais cuidado que vai dizer, eu acho que isso aqui não pode perder o lado humano. Exato. Acho que vão sair na vantagem os que estiverem desse lado. As pessoas precisam desse contato, né? O que adianta você botar uma inteligência artificial para gerar um vídeo? Eu digo aqui, eu escrevo há 10 anos. Meus melhores... Eu escrevo diariamente numa inspiração que se retroalimenta. Eu escrevo muitas coisas que são das minhas vivências, dos meus pensamentos. Poxa, aquilo me impactou de uma forma que eu vou escrever. E escrevo também quando o Paulo lê um texto meu e diz assim, pô, Edgar, eu passei por isso. Eu digo, pô, vou escrever algo baseado no que Paulo falou, escrevo. Os textos que mais funcionam para mim, nas minhas redes, são os textos em que eu escrevo coisas com inspiração baseada na minha vivência. O de Paulo vai engajar, vai ser bacana. Mas o que eu vou escrever, porque eu senti aquilo de uma forma diferente... A verdade parece que é maior, né? Uma verdade maior. Então, para mim, fica muito óbvio que as pessoas... Sem saber, as pessoas sabem. Sim. Sem saber como as pessoas sabem. Sim. Então isso vai refletir na campanha. E vai ter muito candidato perdendo espaço em rede social por conta da forma como vai gerir isso. Do mau uso, né? Do mau uso. Bora lá, eu vou... Se deixar aqui, a gente fica até amanhã, pô. Que já tá chegando quase em 2 horas já de papo. Mas eu vou fazer o ping-pong aqui. Tô com pena de quem vai editar. E aí a gente faz o seguinte, a gente fica com compromisso aqui de fazer o Edgar Beus em parte 2 depois. Vivências de Muritiba, parte 2. Mas vamos lá, ó. Pela sua vivência de copy, o que é que convence mais eleitor? Proposta ou história? História. Como copywriting, onde termina a técnica e começa a verdade? Eu acho que a técnica é a última coisa que você tem que fazer. Boa. É uma coisa que eu faço na celebração de casamento também. Primeiro eu escrevo, eu tenho um filtro, que é a história do casal, que eles mandam, que eles dizem o que é que eu posso falar ou não. Por exemplo, casal que não tem religião, não acredita em Deus. Eu deixo pra olhar isso depois. Mas eu primeiro pego o que eu ouvi deles, a história deles, escrevo, e depois eu passo o filtro, que é a técnica, né? Que é onde é que vai entrar as alianças, onde é que eu vou falar isso, onde é que eu vou falar aquilo. Mas eu acho que o filtro da técnica tem que vir depois. Porque se você escreve pensando na técnica, engessado, né? Você vira uma monografia, sabe? Que você fica ali preocupado com a técnica e toda hora você tem que parar para corrigir. Não, eu prefiro de vez e depois eu passo o filtro. Em uma palavra... O que um bom slogan político tem que ter? Conexão. Texto com alma convence mesmo ou é só fetiche de quem anda lendo poesia? Ave Maria, convence demais. E cientificamente comprovado que convence demais. E para fechar, em uma campanha vale mais um eu te entendo ou um vote em mim? Eu te entendo. Eu te entendo. Ed. E quem tem esse dom, e às vezes não é nem a campanha política que faz isso, é o próprio candidato. Sim, tem político que o cara exato. É escroto pra cacete, não tá fazendo uma boa gestão, mas mesmo assim consegue dizer às pessoas, vote em mim sem dizer. E as pessoas votam. Então, diz vote em mim falando eu te entendo. Que ele nunca pediu voto. Ele não pede voto. Ele não fala vote em mim. Acredito. Ele não fala isso. E ele foi senador da República. O cara fala vote em mim, dizendo eu te entendo, muitas vezes. As pessoas, gente, quando você entende que as pessoas só querem ser ouvidas, entendidas, acolhidas, né? Você ganhou o mundo. Ed, meu filho, é o seguinte, vamos deixar esse compromisso aí do seu retorno, porque eu acho que a gente ainda tem... A gente ainda tem mais 2 horas de papo fácil aqui. Obrigado, cara, pela sua presença. Eu acho que foi um papo incrível. Muito bom. Foi sensacional. Aqui 5 horas fácil. Ave Maria, agradeço demais a oportunidade. É um assunto que o Justo sabe como eu gosto de falar de política e
E se deixar realmente, o negócio vai até, Eu tô até 5 descobrindo horas agora, da e muita tarde. gente É. também vai descobrir. Ó, gosto eu demais. vou passar o contato dele pra Yuri, porque aquela ideia de live do Da fim do live do mundo, fim do se mundo. ele não vier, não vai acontecer. Da live, 24 horas de live. 24 horas de live. Vamos fazer. Você vem pelo menos 6 horas. Eu venho ficar 24 aqui. Pronto, Começa a tranquilo. contar a história de Muritiba desde Fraguinha. Ah, meu Maria, já Aberto. fui. Eu vou contar a história de Fraguinha, quando teve um lá que tava devendo ao cigano. Antigamente o dinheiro ficava na prefeitura, no cofre, né? Só pra gente encerrar. Vá. E aí o dinheiro ficava no cofre da prefeitura. Só que aí o prefeito perdeu a eleição e tava devendo. E aí ele tira o dinheiro todo do cofre e escreve um bilhete pro cara que ganhou. Diz assim, olha, precisei tirar porque o AJ tá ameaçando minha família, mas dia tal eu devolvo. E aí botou o bilhete dentro do cofre. Quando o prefeito que assumiu entrou na prefeitura, que abriu o cofre, leu o bilhete. Tinha o bilhete. E aí, amigo, no dia que ele disse que ia devolver, ele devolveu o dinheiro da prefeitura. Essa história de Muritiba. Não sei se é verdade, mas o povo conta. Valeu, meu povo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.